Naquele momento a gente pousou, veio um senhor, ele falou com essas palavras, eu lembro até hoje: a minha novinha não conseguiu subir no telhado. Falou toda a característica da casa dele, a cor da parede, cor do telhado, cor da janela. Quando a gente decolou, falei, vambora, tem mais gente. A casa dele não tava mais lá. A água tinha varrido a casa dele, levou. Fala pessoal, seja bem-vindo de volta a mais um episódio do Disciplina Podcast, o seu podcast sobre crescimento pessoal e profissional. No nosso podcast, a gente sempre conta uma história legal para você se inspirar, para te motivar no seu trabalho, para você conquistar seus objetivos, e não vai ser diferente nesse episódio. Eu trouxe, no dia de hoje, o nosso convidado super especial, o Major Gabriel Amaro, oficial da FAB, piloto aviador de helicóptero, não é isso, Gabriel? Isso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Thiago, obrigado. Bom dia para todos. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês. E obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? Agradeço muito a Deus por esse momento, por esse tempo que a gente está tendo junto agora aqui. Legal. Pessoal, então vamos conhecer a história do Gabriel. Como sempre a gente traz aqui, Gabriel, pessoas normais, comuns, como todo mundo que está assistindo a gente, que conseguiram galgar, né, sucesso na sua carreira profissional e também na sua carreira pessoal. E a gente quer sempre extrair o máximo ali de informação útil do que você pode passar para a gente dos seus erros, dos seus acertos. O que fez você chegar onde você está hoje como major, né, oficial da FAB, não é isso? Vamos começar lá do começo, né? Você me falou que você é da mesma turma da Dayana, minha irmã. Sou da mesma turma dela, uma grande amiga minha, tenho um carinho muito especial por ela. Legal, para quem não assistiu, a Dayana foi o nosso episódio anterior, ela era piloto de helicóptero da FAB também, se formou junto com ele. Como é que você... Conta um pouquinho essa parte que você conheceu a minha irmã aí. Até quanto tempo vocês ficaram lá? No mesmo quartel, não foi isso? Isso, na verdade, assim, eu entrei na EPICAR em 2000, né? Me formei em 2002. Aí eu fui pra AFA em 2003 e lá eu conheci a Dayana, que ela entrou direto na AFA, 2003. Eita, tem tempo. Tem tempo. Foi no... Ela é da primeira turma das mulheres aviadoras, né? E lá nós nos conhecemos... No final de 2006, nós nos formamos na AFA e aí fomos todos para Natal para fazer o curso de helicóptero em 2007. Uhum. E aí, quando terminamos o curso em 2007, em 2008 nós fomos designados para Belém. Ela também foi. Foi mais gente do seu... Fomos em 5 no total. Né? E aí, nesse período, a gente acabou, assim, ficando muito próximo, né, na amizade durante esse curso lá de Natal e também lá em Belém, né? Uhum. Aí a minha esposa também ficou muito próxima dela. E aí no final de 2010, que foi quando a gente saiu de Natal e a gente saiu de Belém, perdão, e a gente retornou para Natal. E aí depois a Dayana seguiu outro caminho na vida dela e a gente foi seguir o nosso. O helicóptero que ela pilotava era o mesmo que você pilotava? Era o mesmo. Então, e se ela continuasse, ia ser o mesmo que você está pilotando hoje, provavelmente? Então, depende assim, se ela continuasse, depende muito do caminho que ela escolhesse, né? Eu retornei para Natal para ser instrutor de voo do mesmo helicóptero que nós voamos lá na época de 2007. E aí depois eu fiquei em Natal até 2014, depois nós nos mudamos para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uhum. Aí já foi um outro helicóptero diferente, depois eu fui para São José dos Campos, aí tive a oportunidade de voar vários helicópteros, né? Pô, e agora estamos aqui no Rio de Janeiro. É uma história bem interessante. Daqui a pouco a gente entra nos detalhes aí. Mas vamos começar do começo, então. Parece que o começo, para quem quer seguir essa carreira aí de militar, você fez o curso inteiro até você chegar hoje como major. Qual é o caminho das pedras aí? Como é que foi a tua história? Conta aí. Então, eu sou paulistano, né? Meus pais moram em São Paulo ainda, né? Minha mãe paulista, meu pai mineiro. E aí eu cresci nessa família, sempre tive, assim, todo o apoio dos meus pais. Mesmo meus pais sendo separados desde quando eu tinha 8 anos de idade, eu sempre tive apoio deles. E o meu pai, ele fez, na época, o serviço militar obrigatório, quando ele tinha seus 18, 19 anos. No Exército? Na Aeronáutica. E ele sempre me incentivava muito a seguir essa carreira. E eu, criança, entrando ali na adolescência, nunca tive muito interesse, né? Falei, não sei. Aí eu comecei a estudar uma área que eu gostei muito, que é a parte de elétrica, eletrônica. Comecei a fazer um curso no Senai, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Legal. E aí, nesse tempo, meu pai conta uma história, que uma vez eu estava andando com ele, ele viu um avião bem, assim...
viu uma viagem, tava junto. Ele perguntou pra mim, falou assim, filho, já pensou você um dia pilotando um helicóptero, pilotando um avião? Eu falei, pai, você tá louco. Isso nunca vai acontecer. E ficou. E ele guardou aquilo pra ele. Tu falou exatamente isso pra ele, nunca ia acontecer. Eu falei, não, pai, que isso? Tu tinha medo, não? Não é questão de medo, é questão que eu não... Não se enxergava. Não me enxergava naquela profissão, né? E aí, quando eu tinha 16 anos, eu já estava no ensino médio, meu pai pesquisou e abriu um concurso para Epicar. Na época eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 da tarde e fazia o colégio à noite, né? O segundo grau à noite. Sério? É. Caramba. Aí eu falei, ele veio com um edital de um concurso. Tu fazia o supletivo, então. Não, então, aí eu falei, vou ter que... Aí foi interessante que eu falei, vou fazer a inscrição, não sei nem do que é. Aí me inscrevi nesse concurso, foi a prova da Epicar em 98. Aí quando eu vi o edital, eu cheguei até para um professor meu, falei, professor, eu vou fazer uma prova, o edital é esse, se eu tenho algum material que possa me emprestar, um professor de física. Ele me deu uma coleção do livro do Ramalho, de física. E aí eu falei, poxa, obrigado. Aí comecei a estudar, eu falei, poxa, faltava 1 mês e meio para o concurso. Falei, vamos estudar. Aí comecei a estudar, tal, não passei no concurso. Falei, tudo bem, aí continuei trabalhando. E naquele ano... Pô, se tu passasse também, aí... aí que história que a gente ia contar pro pessoal que tem que se dedicar, tem que ser... Aí no final de 98, a empresa entrou num processo meio que de falência, a empresa onde eu trabalhava, e uma outra empresa veio e comprou essa empresa. Só que como eu era menor, eu não podia ser efetivado, então eu fui dispensado. Uhum. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? 17 anos de idade, 99, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou estudar para aquele concurso. Não sabia muito o que era, né? Falei, vou estudar para o concurso. Aí minha mãe falou assim, você quer? Eu falei, eu quero. Naquela época as informações não eram tão fáceis de se ter igual hoje, né? Não era. Não tinha tanta informação assim na internet, não tinha muita facilidade que nós temos hoje, né? Aí minha mãe conversou com meu pai e falou assim, ela falou pra ele, falou, o Júnior quer fazer o concurso de novo. Aí ela começou a pesquisar um cursinho, assim, aqui no Rio ele é muito divulgado, né, concursos assim das escolas militares, em São Paulo nem tanto. Aí a gente achou um cursinho preparatório, meu pai falou, não, pode ir lá que eu dou uma apertada aqui, mas eu consigo pagar o cursinho pra ele. Aí em 99 eu fiz um cursinho, aí eu fazia cursinho de manhã, ficava em casa à tarde estudando e fazia o colégio à noite ainda, nada mudou. Aí chegava final de semana, pessoal, vamos sair, vamos jogar bola, vamos não sei o quê, vamos shopping. Eu falei, não, tem que estudar. Aí eu olhava assim pela varanda do prédio onde minha mãe morava, o pessoal jogando bola na quadra, eu, tem que estudar. Aí entrei meio que numa... Eu sempre gostei de estudar, né? E aí chegou, fiz a prova em 99, em setembro mais ou menos. Aí em outubro, novembro mais ou menos, recebi o resultado que eu tinha passado na prova. Legal. Aí falei, agora vamos começar aquela bateria, todo exame médico, exame físico, né? Aí quando chegou em janeiro do ano seguinte, nada de ter resposta, nada. Falei, poxa, e agora? Não tinha resposta assim na internet, né? Aí eu peguei o telefone... Era por carta? Era, recebi um telegrama. Caraca. Aí eu liguei para Epicar. Falei, queria saber sobre o resultado do concurso. Aí perguntaram meu nome completo, número de inscrição. Aí me falaram assim, você foi aprovado. Pô, legal. Se apresenta aqui no dia 20 de fevereiro. Aí começou, fiz as malas... Se tu não ligasse, o que ia acontecer? Não sei, talvez eu nem receberia o telegrama. Caraca. Né? Aí falei, mas... Como é que vocês... Não, a gente mandou um telegrama, só que não chegou, foi ainda bem que eu liguei, né? Pô. Aí comecei, aí ficou aquela dúvida. Será que é isso mesmo que eu quero? Não sei, né? Aí eu conversei com a minha mãe, como eu falei, meus pais são separados, né? E eu morei com a minha mãe nesse tempo, né? E eu falei, mãe, eu não sei se é isso que eu quero. Ela falou assim, vai. Se você não gostar, volta pra casa. Aí fui. E tô há 24 anos nessa. Legal. Aí fiz os 3 anos de Epicar, depois eu fui pra AFA, né? Como a gente conversou. E tô nessa carreira até agora. Pô, 24 bacana. anos. Dessa parte que você conseguiu entrar na Epicar, tu lembra, assim, a tua rotina de estudo, como é que era? Na Epicar a gente tem uma rotina que, assim, acorda às 6 horas da manhã, tem café da manhã, né? A gente dormia lá no alojamento. 7 horas da manhã começava a aula e até meio-dia.
Aí depois o intervalo do almoço, aí tinha a parada diária lá dos alunos. Tu gostou assim que tu entrou lá? Tu achou legal? Gostei. Gostou? Acho que o mais... a rotina em si da escola, a gente acaba se adaptando, Uhum. né? Agora, uma coisa que eu achei importantíssimo é o convívio. As amizades, né? As amizades. Amizades que perduram até hoje, né? Hoje em dia tem os grupos de WhatsApp, então tem o grupo de WhatsApp da turma desde, assim, então tem aqueles que entraram na escola, mas seguiram por outros caminhos, mas estão no grupo, então a gente tem esse contato, né? Então essas amizades... Acho que é inesquecível, né? Eu também fiquei um tempinho no exército, aquele 1 ano que eu fiquei pouquinho. Fiquei 1 ano como aluno, depois virei sargento, mas aquele 1 ano, aquelas amizades que eu fiz ali, impressionante, né? Como é que a gente passou o perrengue junto, Passa. todo dia ali vendo a cara da mesma pessoa. E outra, agora você vê mais de 20 anos depois, quando se encontra, sempre tem história para contar. Pra relembrar. Lembra quando aconteceu tal coisa, e não sei aonde, um acampamento, uma formatura, uma prova, sempre tem alguma história. Tem algum acontecimento engraçado aí da tua época de Epicar? Algum raro fez alguma peripécia? Vixe. Um monte, né? Conta uma aí pra sempre gente. tem alguns. Peraí, deixa eu lembrar aqui. No meu tinha cada uma. Até hoje eu conto pra minha esposa às vezes. Do nada eu tô fazendo alguma coisa e pum, lembro. Ai, olha agora. No campo, assim. Sempre tem. Tinha da Epicar até... Deixa eu lembrar alguma... O primeiro ano lá, como é que é? Puxado? Eles pegam pesado no psicológico? Eles pegam, na verdade, mais pra gente poder ter uma fase de adaptação, né? Uhum. O primeiro ano acaba sendo, não vou dizer mais puxado, mas tem que realmente envolver o aluno naquela rotina, né? Pra expulsar quem não é mesmo do perfil. Né? Na verdade, acho que não diria nem o expulsar, mas para poder... Às vezes o próprio aluno, quando chega, se ele tem uma adaptação muito difícil, às vezes ele fala assim, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, então ele acaba... O melhor momento, né? É o começo, né? Exatamente. Aí tem ali, o período lá da adaptação, 2 semanas, ou então tem... Na AFA, por exemplo, já são 40 dias de adaptação, então é realmente para preparar a gente para o que a gente vai... Claro. Acaba sendo um pouco mais puxado do que a rotina do dia a dia, Sim. Com certeza, mas é para ir já moldando, né? Ajustando. Faz bem pra força aérea e pra pessoa, né? Porque Exato. se a pessoa não é aquilo, ela já vê na primeira semana, ela já vai ver o baque ali. E se a pessoa gosta daquilo ali, ela... E a gente entra numa rotina de disciplina, né? Eu tenho horários que tem que ser cumpridos, eu tenho uma rotina que tem que ser seguida, né? A gente aprende ali, por exemplo, dentro da escola, aprende a lavar roupa, passar roupa, Não sabia fazer nada disso, aprendeu lá. Lá a gente aprende. É engraçado que quando eu vinha pra casa de férias, né, minha mãe falava assim, traz o uniforme pra gente poder lavar em casa, tal, lavava. Minha mãe começava a passar minhas roupas, eu olhava e falei, não, para, deixa que eu passo. Minha roupa, deixa que eu passo, não precisa se preocupar com isso. Pessoal, porque eles são exigentes, né, com relação a passar roupa. O uniforme tem que estar bem passado, a calça, a camisa, o sapato bem engraxado, então tem todas esses detalhes, né? E você, aquela disciplina ali, você se identificou, você gostou daquela... Gostei. Daquele estilo. Gostei. Aí quando você começa na Epicar, é como se fosse um ensino médio, não é isso? Você vai estudando... A Epicar, ela é equivalente ao ensino médio, né? Então, no caso, eu já tinha eu estava já cursando ensino médio, e quando eu passei no concurso, eu voltei, né? Como se eu fizesse o ensino médio de novo. Entendi. Mas teve alunos, no caso, que entraram na minha turma, que terminaram a 8ª série na época, né? Não era anos igual agora, era série, né? Acabava a 8ª série e já entrava direto na Epicar. Aconteceu. Então tinha um gap lá de diferença de idade. Eu entrei com 17 anos, teve gente que entrou com 14. Caraca, como é que é isso? Aí... Como é que eles conseguem nivelar ali a mesma rigidez com um garoto de 14 e um que já tem 17, né? É que nem a gente brinca, fala assim, o sarrafo é o mesmo. O sarrafo é o mesmo, a cobrança é a mesma, aí vai na adaptação, né? Não, legal. Alguns se adaptam um pouco com mais facilidade, outros acabam apanhando um pouquinho mais, mas a cobrança é a mesma para todo mundo. Mas é bom, eu lembro da minha época lá, assim, eu saí também, mas aquele ano ali, ele faz você crescer, né? Faz você amadurecer. Tipo, eu lembro que o primeiro campo que eu fiz lá, fiquei 5 dias no campo e tal. Quando a gente voltou, que a gente reclamava a beça do alojamento lá do nosso quartel, ficava lá em Realengo.
gente reclamava que era um calor danado, a cama... Tinha um colchão, né? Tinha um cobertor. Mas a gente reclamava porque, pô, um calor, sei o quê. Quando a gente voltou do campo, amigo, eu olhei pra aquela cama ali, dei graças a Deus. Falei, caraca, que cama boa, que alojamento bom, não chove aqui dentro. É verdade. A gente dá valor... Conforto, né? Conforto, isso aqui é um luxo. A gente até brinca, fala assim, poxa, lá a gente tem moradia, a gente tem alimentação, recebe fardamento, então tem todo... Existe um conforto, né? Tem a cobrança, tem a disciplina, tem a rotina, tem todo uma sequência ali que tem que ser seguida, mas eu gostei, consegui me adaptar. Nessa fase de EPICAR, já aprende alguma coisa de aviação ou não? É só estudo mesmo? Não, na verdade tem estudos, né, assim, de ensino médio, vamos dizer assim, as matérias normais de português, matemática, história, geografia, e a gente tem muita aula de regulamentos, né, como nós estamos ingressando na carreira, a gente tem as aulas dos regulamentos, né, que regem na caserna, né. A gente acaba tendo também algumas atividades práticas, né, tem campo, tem instrução de tiro, então tem todas essas instruções também, além do básico do ensino médio, né. Pô, legal. Cara, com 15 anos ali, 14 já tá dando tiro. Já tá acampando, já tá dando tiro. Maneiro. Tem. E depois que você passa da EPICAR, aí você já é automaticamente ligado lá na AFA ou como é que funciona? O que acontece hoje, né, quando se forma na EPICAR, aqueles que se formam já são classificados para a AFA, para o curso de aviadores, né, oficiais aviadores. Aí tem aqueles que talvez não se adaptam, não queria seguir na aviação. Aí pode prestar um concurso separado para intendência, para infantaria. E teve gente da nossa turma também que não quis ir para a AFA. Falou, não quero. Aí prestou o concurso do ITA, foi fazer engenharia. Legal. Teve outros que não seguiram, não quero. Poxa, porque é um ensino bom, né? É um ensino bom. Porque ela pode não querer continuar no militarismo. Ele pode escolher não querer seguir na carreira militar, mas ele pode aproveitar aquela bagagem de ensino médio e prestar concurso para uma outra faculdade, fazer um outro curso. Essa parte de ensino médio lá na EPICAR, vocês já aprendem sobre liderança, comandar esquadrão, essas coisas, não? A gente já tem ali as noções iniciais de liderança, né? A gente começa a aprender um pouquinho sobre liderança dentro da turma, né? Ali tem até algumas... Tem xerife, essas coisas. Tem ali o chefe de turma que tá sempre ali controlando o efetivo, onde é que tá, poxa, fulano, não tá passando bem, foi pro hospital, e o outro está de serviço, então tem essa, a gente tem essa... Tem a pessoa que controla o rancho, o que a gente sempre fala que é o tal do chefe de turma, né? Sempre quando tiver alguma situação dentro da turma... Ele é o responsável. Ele é o responsável, ele vai até o comando, conversa com os oficiais do esquadrão. Legal. Todo mundo passa por isso? Todo mundo passa por isso. Então vale a pena, né? Vale. Todo mundo tem passa por essa experiência. Às vezes a pessoa ali, tem o pai ali, por exemplo. Meu filho quer nada com a vida. Vamos botar esse moleque pra alinhar ele, direitar ele. Joga ele lá, vai voltar pelo menos uma outra pessoa, né? Volta. E quem sabe não quer continuar. Você continuou, foi pra AFA. Fui pra AFA, aí foram 4 anos, aí a gente entra no período de adaptação de novo. Só que aí o que acontece? Porque... Vamos citar o exemplo da Dayana, né? A gente veio da EPICAR direto para a AFA, mas teve gente que veio do concurso, fez o concurso direto para a AFA. Quando chega, a gente é tudo um grupo só. É toda uma turma só. Então tem alguns que já têm o conhecimento e outros que não. Então, um outro período de adaptação. Mas assim, a gente já vem com uma bagagem de... Mas eles com certeza vão exigir mais de vocês que vieram da EPICAR, não vão lá, na prática, né? Você sabe que tu tem que estar dando exemplo ali. Exatamente. E tem que justamente o quê? Ajudar aqueles que estão chegando agora, né? Porque muitos ali não têm esse conhecimento da disciplina, da rotina, de seguir horários, de uniforme. Então tem todos esses detalhes que nós que já temos essa bagagem, a gente acaba transmitindo, né? Legal. Aí a gente chega na AFA e, por exemplo, a divisão dos quartos, né? Os quartos sempre, na minha época, né, quando a gente chegou, eram 2 oriundos da EPICAR e 4 oriundos do concurso. Então, tipo assim, eu e esse outro colega que já temos o conhecimento, a gente acaba ajudando esses que estão chegando agora, né? Chega a ter uma rixazinha no começo, assim? Um ou outro acaba criando essa rixa.
Mas depois vai ver que com o tempo a gente vai criando esse convívio, essa amizade, e vai chegar ali na hora que tá todo mundo junto, né? A gente até brinca, fala assim, se um errar é todo mundo que vai pagar, seja que ele veio de picar ou não veio, né? Então, ou seja, vai todo mundo pagar, então a gente tem que se ajudar. Legal. Então, pra quem tá assistindo a gente, aí tem 2 caminhos, então, né? Entra pela Epicar, até que idade, você sabe? Aí, se eu não me engano, mas hoje eu acredito que seja assim ainda, né? O limite de idade para fazer o concurso da Epicar é de 17 anos. 17. E pra AFA? Pra AFA, se eu não me engano, é 21. Acredito que seja 21 anos, isso. Então, até 17 anos você pode entrar na Epicar. Isso, já tendo o ensino fundamental, né? Vai fazer o ensino médio lá todo. Faz o ensino médio lá, ou então às vezes a pessoa já tem o ensino médio, então tá cursando o ensino médio, pode fazer. Se tiver dentro do limite de idade, pode fazer Epicar de novo. E pra AFA, qual é o mínimo e o máximo, tu sabe? O mínimo, na verdade, a AFA você tem que ter já um ensino médio, né? Porque a AFA já é equivalente ao ensino superior. Mas de idade, assim, tem que ter 18, 17? É entre 17 anos até 21. 17 e 21, né? Isso. Então legal. E aí na AFA você já... Só que na AFA você já faz a prova e escolhe se vai ser aviador, intendência... No concurso você já tem a opção de escolher. Para qual... Na Epicar você obrigatoriamente vai para aviador. Na Epicar eles já preparam a gente ali para quando a gente se formar, já seguir para a AFA para seguir a carreira de oficial aviador. Mas se alguém por acaso, não quero seguir para a carreira de aviador, aí tem como fazer um concurso separado para poder seguir na área de intendência e infantaria. Tem intendência e tem infantaria também? Tem. Maneiro. E lá na AFA, conta um pouquinho pra gente como é que é a rotina lá, quando é que você começa a aprender a pilotar alguma coisa? Na AFA a gente tem... Aquele primeiro ano é só básico, né? Assim, a gente fala que é só sala de aula, né? A gente fica o tempo todo ali, fica na rotina normal de instruções teóricas, instrução de regulamento, assim, instruções de ensino superior. A tua turma foi a primeira que tinha mulher também junto, que tinha mulher na aviação. Aí tinha, assim, português, matemática, essas disciplinas normais, né? Aí mesma coisa, aula de regulamento, aula de instrução prática de campo, instrução de tiro. E a gente já começa a ter alguma instrução voltada já para aviação. E aí, nesse caso, as turmas já são divididas, né? O que acontece? Na minha turma, nós entramos, era 160 mais ou menos. 160, tirando intendência e infantaria, que também tinha outras, ou seja, era quase 200 na nossa turma. Só que o que acontece? Quando a gente 200 de todas as... Tudo. Aí, por exemplo, chega algumas instruções, por exemplo, tinha uma sala de aula, uma sala era só de aviadores, uma sala só de intendência, uma sala só de infantaria. Porque tinha algumas instruções mais específicas para essas áreas, né? Então, por exemplo, não tem por que alguém que está cursando um curso de intendência ter uma aula de, vou citar um exemplo aqui, navegação aérea. Certo. Não é o foco daquele curso, né? Então, por isso que, por exemplo, na Epicar, é todo mundo junto, é todo mundo assistindo as mesmas aulas, né? Dividido em turmas pequenas de sala de aula pelo tamanho da sala, mas na AFA não, na AFA já é dividido. E aí, desde o primeiro ano, a gente já começa a ter contato com a aviação, para quem está no curso de oficial aviador, né? E aí... Tem aquele Voa Vela, né, que a Diana falou? Tem o clube do Voa Vela, que já é aberto para todos os cadetes, quem quiser, desde o primeiro ano já pode fazer parte, né? Na nossa época era um clube, hoje já é realmente um esquadrão, né, de voa vela, mas tá aberto também para os cadetes interessados ali. Mas a instrução aérea mesmo, ela começa no segundo ano. Também, cadete também consegue fazer? O voa vela? É? Consegue. Na época de Epicar ainda? Não. Só quando tá na AFA. Quando tá na AFA. Isso. Perdão, na AFA tu é cadete ainda, Isso. Né? Na Epicar tu é cadete também, né? Não, é aluno. Aluno. Tá. É Escola Preparatória de Cadetes. Quando verdade. se forma, aí sim você... Entendi. Aí você tem designado cadete, aí você segue para a AFA. Mas tem o período de adaptação ali até realmente receber o símbolo do cadete. É legal fazer então. esse voozinho de voa vela? É? Eu fiz no primeiro ano, achei bem legal. São os finais de semana, né? Então, principalmente para aqueles que talvez moram longe, né? Que às vezes tem gente que fala assim, eu moro na cidade próxima aqui, então eu prefiro o final de semana ir para casa. Mas aqueles que moram longe, que ficam o final de semana na academia, né? Aí tem uma Os instrutores reparam isso? A pessoa que fica lá para fazer... Tem
sobe um pouquinho no conceito? Então, aí, porque é de cada um, né? Às vezes a pessoa fala assim, não tenho vontade, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas realmente é voluntário, né? Às vezes o cadete fala assim, não quero participar. Ou então fala assim, não, eu tenho vontade de participar, então... Não perde ponto, então. Não, mas assim, mas a gente sabe que existe um incentivo, até porque, poxa, a pessoa, entre aspas, né? Pega aquele final de semana que poderia estar descansando, tá lá participando da atividade, já tá aprendendo um pouco, né, da aviação. Então, acaba agregando um conhecimento, né, para aqueles que conta a hora de voo também, não é isso? Conta. Então Conta a hora de voo. Né? Eu tive essa oportunidade também no primeiro ano de participar desse clube. Legal. E a gente começa a voar mesmo a instrução aérea do curso no segundo ano, que é lá no T25. A gente começa a voar lá, que a gente começa realmente a ter instrução aí, voando com os oficiais da academia. E aí chega todos os oficiais, todos os cadetes aviadores lá para poder fazer o mesmo curso. Legal. No podcast com a Adriana, ela explicou bastante essa parte aí. Não vou ficar me repetindo aqui, mas dessa época da AFA, tu lembra a parte mais difícil assim que você passou lá? Tu lembra? Ou se foi tudo tranquilo? Olha, não, tranquilo não foi. Eu lembro do momento que aconteceu logo no começo da AFA. Eu cheguei, aí a adaptação foi bem difícil. Sério? Foi puxada. Mesmo você com o teu background lá de épica? Esse é o grande detalhe. Eu acho que eles fizeram o seguinte, primeira turma com mulher. Não tem como eu dar colher de chá pra esses marmanjos aqui. Elas vão passar pela mesma situação. E aí eu cheguei a ligar pro meu pai uma vez. Eu falei, pai, tá difícil. Sério? Eu não sei se é isso que eu quero, não. Cheguei a falar isso pro meu pai. Caramba. Aí meu pai, mas você já fez 3 anos de EPICAR, então é mais tranquilo. Eu falei, não tem mais tranquilo aqui. Não existe mais tranquilo. Foi puxado. E conversando com amigos da minha turma, com colegas da turma, tem muitos que falam a mesma coisa. Concordo. Falei, poxa, eles falaram assim, realmente foi difícil. Mas por que eles fizeram isso? Eu não sei se é porque... Diz o quê? Como psicologicamente? Na verdade, porque eles mexem, assim, trabalham muito realmente no psicológico, né? Eu acho que é muito mais do que você suportar o físico, é o mental. É o psicológico. E realmente, às vezes, a pessoa... O cara chega pra tu acha que porque tu veio da EPICAR, tu tá apto pra ficar aqui? Pá. É nesse nível. Só no tio tapa na cara, velho. Mas hoje em dia, assim, já tá um pouquinho mais, como é que posso dizer, não tá tão agressivo, né? Verbalmente falando. Mas foi puxado. Foi puxado. E até na hora, quando eu conversei com meu pai, falei assim, poxa, mas você já passou pela EPICAR? Eu falei, não, pai, isso aqui é totalmente diferente. Aí foi cansativo, mas eu falei, bom, não vou desistir. Não vou desistir. Conseguiu passar por essa fase Cheguei ruim? Até aqui, vamos lá. Foi porque primeiro mês? Foi, primeiro mês. Primeiros 40 dias ali foi puxado. Mas assim, é aquilo, né? Como eu falei, é um sarrafo que todo mundo vai ter que passar. Foi o mesmo para todo mundo. Teve alguns que chegaram lá e falaram assim, não é isso que eu quero. Aí desistiram, pediram desligamento, foram seguir outros caminhos. Mas eu falei, não, cheguei até aqui, agora eu vou até o fim. Legal. Agora eu vou até o fim. Eu coloquei isso para mim. E quando chegou na AFA, que aí eu comecei a ter um conhecimento mais ali da aviação, né? Eu já tinha na minha mente, assim, eu vou me formar e vou seguir para aviação de helicóptero. Legal. Eu já tinha isso. Quando a gente começou a voar, eu falei assim, eu vou me formar e vou escolher aviação de helicóptero. Mas por que helicóptero? Por que não caça? Nunca pensou nisso? Cheguei a pensar quando eu estava no 4º ano. Mas aí, quando eu olhava assim, eu falei assim, poxa, é um voo diferente. Eu acho que vai ser uma experiência muito, assim, diferente e gratificante. E as missões também são diferentes, né? São diferentes. Aí até eu falei, não, eu quero pilotar para poder ter a oportunidade de salvar vidas, né? E aí já tive oportunidade também em missões reais aí, que a gente pode conversar também daqui durante a nossa conversa. Aproveita e já conta logo. Eu tive a oportunidade de uma vez em 2010, servi em Belém, estava de alerta em Natal. E aí eu estava com mais
tava toda a tripulação, né? Eu recebi uma ligação, na época ele era major, operações do esquadrão. Ele ligou na sala e falou assim, Gabriel, avisa a tripulação, pega as malas, decola e vão para Recife. Aí eu, sim senhor. Aí chamei o outro piloto, ó, vamos preparar aqui, vamos para Recife e tal. Mas qual que é a direção? Não, vai para Recife e aguarda instruções. Tá. Aí a gente decolou, foi para Recife. Aquele dia foi interessante que a gente decolou bem no final da tarde. Aí quando a gente estava indo para Recife, a gente anoiteceu. E aí a gente começou a pegar chuva. Falei, não, vamos conseguir chegar em Recife. Caramba. E eu tava navegando, tinha um outro piloto comigo, né, um grande amigo também. E eu tava com a carta de navegação, falei, poxa, aqui é a cidade e tal, olhando o mapa, poxa, olha o campão de futebol ali na cidade. Aí ele seguiu. Quando ele seguiu, falou assim, não, a gente não consegue chegar em Recife. Ele falou assim, eu falei, tem um campo de futebol lá atrás, que eu lembrei que eu tinha visto. Eu falei, tem um campo de futebol ali, vamos voltar. Quando a gente voltou, a gente circulou a cidade e pousou no campo de futebol. Caramba. Já, assim, no finalzinho da tarde, já no pôr do sol. Como é que é? Tipo, o helicóptero, tá chovendo pra caramba. É visibilidade ou tem instrumento também? Não, então, dependendo do helicóptero, você consegue fazer o voo por instrumento. Esse que a gente estava voando na época não tinha, que era o H1H, o que a gente voava em Belém, que a Dayana chegou a voar também. Falei, não, tem um campo de futebol lá atrás. A gente voou. Tu viu aquele campo e ficou Eu vi aquele campo, eu falei, poxa, que legal. Eu até vi, poxa, um campo todo iluminado assim na cidade. Falei, poxa, bonito, né? Aí quando ele falou assim... Tava de noite já. Tava anoitecendo já, né? Ele falou assim, a gente não vai chegar em Recife, a gente vai ter que voltar. Eu falei, tem um campo lá atrás. Acabei de ver. Aí marquei no mapa, a gente foi e pousou. Quando a gente pousou no campo de futebol, o pessoal começa a subir o muro assim, ó. A cidade inteira veio assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí... Foi um pouso de emergência, então? Não, na verdade, foi um pouso, a gente chama de pouso técnico, né? Pô, a gente não ia conseguir chegar em Recife. Se a gente forçasse ali, talvez... A vantagem do helicóptero é que você tem um plano ali... Você tem essa vantagem de, dependendo de onde você tá, você consegue achar uma área de pouso, né? E a gente pousou, tudo bem, a gente ligamos pro comandante do esquadrão, falou, a situação é essa, não conseguimos chegar, a gente vai pernoitar aqui, a gente ia ficar no helicóptero, num campo de futebol. Aí chegou uma viatura da polícia. A gente falou assim, ó, a gente tá indo pra Recife, né? A gente não sabe o que aconteceu. Aí o cara falou pra gente, ó, teve a situação, rompeu uma barragem lá. A água tomou conta de uma cidade inteira. Falei, a gente tá indo pra lá então. Só que a gente não consegue chegar agora, né? Deu o anoitecer aqui, a gente vai dormir no helicóptero. Os caras da polícia falaram assim, não, vocês vão pra um hotel. A gente vai fazer a segurança do helicóptero. Eles fizeram um turno ali pra poder fazer a segurança do helicóptero. A gente foi pra um hotel descansar. Ah, legal. Onde é essa cidade aí? Tu lembra? Ai... Peraí. Interior ali de Pernambuco. Não vou lembrar agora. Mas Pernambuco? É. Aí eu sei que a gente pernoitou ali. E aí quando a gente... Aí se os policiais estiverem assistindo a gente aí, manda um alô aí pra Olha eles. aí, ó. Obrigado. Muito obrigado aí, o apoio da Polícia Militar ali, ó. Brigadão ali, o apoio da polícia. É essencial. Legal, é muito legal porque tem esse trabalho conjunto, né? Naquele momento a gente estava indo para salvar vidas, então a população ficou enlouquecida ali quando ficou, todo mundo subiu no muro da cidade. Eu falei, meu Deus, e agora? Quem é esse povo? E a gente tá preocupado, que a gente não conhecia ninguém ali, né? Aí eles deram apoio, fizeram a segurança do helicóptero pra gente. A gente foi para um hotel. Aí tinha um hotelzinho na cidade que eles indicaram. A gente foi lá, o dono do hotel falou assim, não, tá por conta, pode descansar aqui à vontade. Maneiro. A gente chegou, quando deu o primeiro raio de sol, a gente chegou no helicóptero, parou e decolou. Quando decolou, aí falaram pra gente, a gente tinha ligado pra Recife antes, ó, vai pra cidade lá, pra poder ver a situação da barragem. Quando a gente chegou na cidade, era água que não acabava mais. E a cidade tomada de água. Aí você via as famílias em cima das casas, dos telhados, a gente fala, por onde a gente começa? Meu Deus. E aí a gente começou. Ó, tem uma família ali. A gente ia com o helicóptero, descia o nosso homem de resgate e resgatava. Aí fazia isso, voltava. Depois parava, abastecia, seguia. A gente ficou nesse ritmo. Ficou nisso o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E num determinado momento a gente pousou no campo de futebol que tinha na cidadezinha ali, que eles... Tinha helicóptero nosso, tinha helicóptero da polícia, tinha Você tava em Belém nisso? Eu servi em Belém, mas nesse período eu tava de alerta em Natal, que a gente tinha uma missão dessa, que a gente ficava de alerta em Natal durante 20 dias, e nesse período a gente foi acionado. Ó, vai para Recife.
Aí tinha gente da FAB, tinha helicóptero da polícia, do bombeiro, segurança pública. O que mais tinha ali era apoio. Aí, Era muita gente ilhada ali. Era em muita, cima de assim, não, e era muita gente, era muito helicóptero. Só que eram helicópteros que eram menores, então não conseguiam tirar tantas pessoas ao mesmo tempo. O nosso, a gente tinha a capacidade de tirar mais gente, né? E aí, nesse momento, a gente tirou aí algumas pessoas, algumas famílias. E assim, até quando eu tava... Naquele momento, a gente pousou. Ok, vamos... Beleza, vamos abastecer o helicóptero. Prepara tudo. Vamos que tem mais gente. Veio um senhor, nossa, eu lembro até hoje, não lembro o nome dele, né? Isso foi em 2010. Ele chegou pra mim e perguntou assim: vocês vão decolar de novo? Eu falei: ah, vamos. O senhor tá precisando de alguma coisa? Aí ele me chamou e falou assim... Ele falou com essas palavras, eu lembro até hoje. Ele falou: a minha novinha não conseguiu subir no telhado. Oxe. Eu falei, onde é a sua casa? Aí ele falou: ah, sabe, aqui tem uma igrejinha, tal, não sei o que, do lado, uma casa com... Falou a cor, falou toda a característica da casa dele, a cor da parede, cor do telhado, cor da janela. Eu falei: eu lembro dessa igreja, dessa igrejinha assim, uma igrejinha azul no centro da cidade. Eu falei: não, pode deixar, a gente vai. A gente decolou, correu todo mundo, decola, dá partida no helicóptero, vamos. Quando a gente decolou, a gente viu a igreja de longe, falei: vamos em direção à igreja. A gente viu a casa, a gente viu a senhorinha na janela da casa acenando. Caramba. Porque ele conseguiu subir no telhado, mas ela não. Ah, então ele foi resgatado e ela tava lá Ele ainda. foi resgatado, só que a gente não sabia que tinha mais gente na casa. Entendi. Ele que veio falar comigo. Aí naquele momento, ó, ela tá ali. A gente parou em cima da casa, desceu o nosso homem de resgate, ele entrou pela janela, preparou ali com o equipamento de resgate, trouxe ela, a gente pousou no campo de futebol. Aí ela desceu, correu pra ele, se abraçaram. Um casal de idade já, né? Aí a gente até emocionou o pessoal, né? Falei: galera, vambora que tem mais gente. Depois a gente come, depois a gente almoça, sei lá. É A gratificante, adrenalina né? foi tanta. E quando a gente decolou, falei: vambora, tem mais gente. A casa dele não tava mais lá. Sério, cara? É aquele momento ali. A água já tinha levado a casa dele. Jesus. Na nossa segunda decolagem. Pô, foi de Deus mesmo, hein? Naquele Salvou. momento, assim, a gente parou. A casa dele já não tava mais. Não Tu tava, olhou ali. não tava. Eu olhei e falei assim: galera, a igrejinha tal, não sei o que. Eu falei, gente, cadê a casa dele? A água tinha varrido a casa dele, levou. Caramba. Aí a gente parou assim, sabe? Quando todo mundo fica num silêncio assim, e o helicóptero voando, né? Eu falei: galera, tem mais gente. Tem mais gente, vambora. Vambora que tem mais gente. Aí criança que a gente resgatou, família que não conseguiu subir em telhado. Homem de resgate nosso entrou na casa pela varanda, fio de alta tensão passando, enfim, foi... Quando a gente voltou, tipo assim, a gente decolou 6 horas da manhã, pousou no final da tarde, aí tinha reunião. Essa pessoa que desce, sempre tive curiosidade. Ele é o quê? Qual o curso que ele faz pra ser? Ele faz o curso de busca e salvamento, que é o curso SAR. Da FAB também. Da FAB. Ele faz um curso... É um soldado, é um sargento? Tem sargento, tem oficial. Ele faz um curso para ele ser homem de resgate. Ele é o cara que vai dar o primeiro suporte ali para a vítima. Se for alguém, por exemplo, tá com algum trauma, ele consegue imobilizar. Ele tem um conhecimento ali de primeiros socorros que ele consegue imobilizar e a gente consegue trazer essa vítima para dentro do helicóptero e poder levar para um lugar mais seguro. Pô, legal, né? E essa enchente foi lá em Recife. Foi no interior de Recife, interior de Pernambuco, né? Você chegou a pegar essa de agora, de Porto Alegre? Você chegou a ir pra lá, não? Não foi. Agora, como a gente tá aqui fazendo um curso, né? A gente não foi. Eu cheguei aí numa missão, minha última missão, quando a gente morava no Rio Grande do Sul, virou um barco pesqueiro próximo a Pelotas. Aí ligaram pra gente, acionou o alerta, vamos lá, vamos decolar. A gente decolou, a gente fez uma busca no mar, assim, e buscava e nada, volta. E o tempo fechado, chuva, a gente decolou, já era outro helicóptero, já tinha mais, assim, já tinha um voo por instrumento, então, mas a gente sempre, vamos voar mais a baixa altura para poder livrar as nuvens. Só para o pessoal saber esse helicóptero aí, coloca pra gente aí, Jandre, qual é o modelo? Que aí o Jandre coloca ali no lá, quando eu tava no Rio Grande do Sul, é o Black Hawk. É o que tá o Black Hawk, aquele bonitão? É. Caraca, daquele filme? É mesmo? Do Black Hawk Down? É esse não. É esse aí, ó.
Aquele da esquerda é o primeiro, né? Isso, que é o mesmo da segunda foto. Ah, É esse legal. aí, ó. Esse aí, na verdade, ele tá com alguns equipamentos instalados, que ele é... Foi quando eu tava lá no IPEV, lá na unidade de ensaios em voo. Aí tem alguns equipamentos, alguns sensores instalados nele, justamente voltado para atividade de ensaio em voo, né? Mas é esse helicóptero aí. Que a Ele gente... cabe quantas pessoas ali pra tu salvar ali? Quantas couber. Sério? O que couber dentro do espaço, Vai enfiando ali, ele aguenta. aguenta. Pô, legal. Se a gente for colocar banco, né? Vamos colocar banco ali. A gente consegue colocar umas 10 pessoas sentadas. Só que aí se tirar os bancos e deixar só o salão, o que couber de gente a gente tá resgatando e colocando dentro do helicóptero. De salvamento, esse é o maior que tem no Brasil? Na verdade, tem esse e tem o outro de uma outra foto, que é o H-36, são os maiores que nós temos hoje na FAB. Não, acho que é o próximo. Esse aí, ó. Ah, esse é enorme. Esse aí também é bem grande, né? Esses são os dois maiores helicópteros que nós temos hoje para poder trabalham diretamente. Esse é o H-36. Esse é o H-36. Depois desse tem mais algum outro ou não? Não. A tua carreira ali, o último que você aprende é isso aí. Na verdade, assim, eu tive a oportunidade de voar ele quando eu estava no ensaio em voo, né? Que aí foi... Existem hoje esquadrões operacionais que operam esse helicóptero, né? Inclusive o esquadrão que a gente servia em Belém, eles trocaram o helicóptero, que o helicóptero lá, o H1H, acabou aposentando, e eles estão voando esse helicóptero, né? Mas eu só tive a oportunidade de voar ele depois que eu fui para São José dos Campos. Esse aí tem instrumento, tem tudo. Tem instrumentos, tem toda uma... A tecnologia dele é bem avançada, a aviônica dele é outro helicóptero, né? Qual é a diferença, assim, capaz? Helicóptero, tipo na chuva, assim, o tempo tá ruim, um avião e um helicóptero. Qual é a diferença, assim, na chuva? Tipo, o helicóptero ele é mais propenso a dar certo, o avião... Então, na verdade, quando a gente fala assim, é difícil a gente comparar avião com helicóptero. Porque eu vi um vídeo, né? Desculpa te cortar. Pô, eu vi um vídeo daquela noiva, aquele casal que tava indo pro casamento de helicóptero. Pro casamento. Pô, aí eles mostram um vídeo lá, pô, tudo nublado, cara. Ali... Como é que é isso? O cara não tem mais noção de nada, nem instrumento ajuda. Ali, dependente de como for, ali, o que acontece, né? Existem situações que a pessoa, quando vai entrar numa condição de voo por instrumento, né? Que precisa fazer essa transição. E tem uma característica, assim, uma característica não, né? Mas, assim, uma situação que a gente fala que é o tal do visumento, né? É o voo visual, mas na verdade tá por instrumento. O cara acha que tá vendo, mas na verdade não tá. Então, ele perde a noção de onde ele tá. Dá pra confiar no instrumento ali, 100%? Se ele tiver numa condição realmente de voo por instrumento, e o helicóptero for, no caso, preparado para isso, tiver for homologado para voo por instrumento, confiar perfeitamente. Certo. Só que, por exemplo, num voo por instrumento, eu não posso voar, por exemplo, a baixa altura. E quando a gente está voando, por exemplo, visual, no caso ali que você citou do acidente do casal que estava indo para uma festa de casamento, né? Certamente estava a baixa altura. Eles estavam indo, vamos dizer assim, aproveitando a paisagem, né? Só que aí começa... O tempo muda assim, de repente? Depende da região, sim. Dependendo da região, às vezes a nuvem, a camada começa a descer e a gente não quer entrar naquela condição. E aí, piloto, o que a gente faz? A gente quer descer também. A gente quer descer para continuar vendo, né? Continuar tendo contato visual com o solo, que é a condição mais segura para a gente, né? Num voo visual. Aí chega um determinado momento que a nuvem cobre a frente do helicóptero aí cobre a frente, cobre embaixo, ou seja, eu não tô vendo nem mais o chão, nem tô vendo mais o que tem na minha frente. Aí pode encontrar algum morro, pode encontrar alguma antena, pode encontrar qualquer obstáculo e aí pode ser fatal, né? No treinamento que vocês têm lá na AFA, eles pegam toda essa parte tipo, tá vendo que tem uma nuvem lá, o que tu faz, né? Então, na AFA a gente tem, no 4º ano, a gente tem a adaptação de voo por instrumento, né? A gente faz o voo por instrumento como treinamento, né? Pra gente aprender a técnica. Mas, por exemplo, se eu tô numa condição de voo visual... Aquele helicóptero, ele não tinha instrumento, né? Provavelmente. Provavelmente não. Né? Não lembro de detalhes muito daquele helicóptero, mas provavelmente não, né? Mas, assim,
Quando a gente está numa condição de voo visual e vai entrar numa condição de voo por instrumento, as regras mudam, né? Eu não posso fazer um voo baixa altura, eu tenho uma altitude mínima que eu tenho que manter, então eu tenho que saber ali na região que eu estou voando, às vezes, assim, Tipo naquele caso de Recife, né? Tu viu, o tempo começou a ficar ruim, opa. Vou voltar. Quando o piloto estava comigo, falou assim, a gente não consegue chegar, eu já lembrei, ó, tem um campo de futebol lá atrás. Senão a gente ia ter que voltar para Natal, já estava à noite, então eu falei, não, vamos pousar aqui, a gente fica aqui, depois a gente segue para Recife. A gente estava a menos de 10 minutos de voo de Recife. Só que se a gente seguisse naquela condição, à noite, com mau tempo, com chuva, podia ser que a gente nem chegava. Uhum. Então a gente resolveu voltar, dormiu ali, pousou no campo de futebol, né? Então tem que ter eu acho que esse alerta, né? Depois dessa, tu pegou alguma outra situação nesse sentido, não? De condição de voo. Do tempo de repente mudar e você... Não, eu já decolei com condições sabendo que eu ia entrar em voo por instrumento. Uhum. De helicóptero. Eu já sabia. Falou, ó, a condição ela vai estar ruim. Claro, a gente tem que entender também como é que tá aquela condição, né? Uhum. Por exemplo, uma coisa é eu entrar numa nuvem, mas... Sem vento. Sem turbulência, a nuvem não está carregada. Então, esse helicóptero aí, que está na foto, ele tem uma particularidade que ele mostra, né? O Black Hawk também, né? No radar eu consigo ver, por exemplo, tem uma nuvem na minha frente, aí eu coloco o radar apontando para ela e me fala se ela está muito carregada. Maneiro. Aí eu, poxa, não, ela está fraca, vamos assim dizer, então eu consigo cruzar ela, ó, do jeito que tá, se entrar... Qual é o risco de fazer o quê? De repente vai chacoalhar todo o helicóptero, a gente pode entrar em condições que pode ficar desconfortável, né? Até durante o voo, então, por que não desviar, né? Por que não evitar aquela situação? Caraca. A pessoa tem que ter um psicológico muito bom, né? Porque você voar vendo é uma coisa, né? Tu tá ali, tá no teu controle. Tu sabe, pô, agora eu tenho que deixar pra essa máquina aqui e eu não tô vendo mais nada. Eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar naquilo que eu tô vendo. E às vezes a sensação nossa, poxa, eu tô com a sensação de que tá fazendo uma curva. Aí você olha pro instrumento e o instrumento tá nivelado. Falei, e aí? Aí entra no labirinto, né? Poxa, mas a impressão que dá é que eu tô fazendo curva. Não, mas tá dizendo que eu tô nivelado. Então eu vou confiar que eu tô nivelado. Tu tem que aceitar aquilo ali. Você tem que confiar. Se quiser mexer, dá ruim. Mas aí é aquilo, você tem que saber desde o começo, você tem que ter aquela adaptação. Opa, nós vamos entrar numa condição, eu vou por instrumento, ok. Uhum. Instrumentos todos preparados para isso. E o meu fisiológico também, né? Preparado para aquilo. Hoje tu já pega isso, já fica normal, tu ainda sente um friozinho? Não, na verdade, assim, acho que se a gente falar que tá normal, tá tranquilo, tem alguma coisa errada. Sempre tem um cuidado, a gente sempre tem que ter. Não pode... Eu não posso falar que, eu vou fazer um voo e tá muito tranquilo. Não. Esse avião, ele pousa sozinho também? Esse aqui, ele tem uma configuração que ele vem até a condição bem próximo do solo. Eu consigo desacoplar o piloto automático dele só para vir para pouso. Só para descer. Só para pousar. Pô, maneiraço. É americano esse aí? Esse aí é francês. Esse é francês? O Black Hawk é americano. Esse aí é aquele de salvamento, né? O Black Hawk. O Black Hawk, ele é mais voltado para a parte de ofensiva, né? Ou não? Pode ser usado também. Hoje na FAB a gente usa ele também mais para a parte de resgate. Os dois helicópteros, tanto esse quanto o Black Hawk. Qual que você gosta mais de pilotar? Os dois. Eu gosto de voar. A minha esposa até brinca, fala que eu sou fominha de voo. Legal. Eu gosto de voar. Vamos passar umas fotos aí, Jandri, pra gente ver lá do comecinho? Esse aí é qual? Esse aí é o H-36. Esse eu tava fazendo um voo com... Esse é aquele que não tem instrumento, né? Não, esse tem, esse tem. A parte aviônica dele. Tá. Você tava fazendo um voo, tava fazendo, acho que levando helicóptero para São José dos Campos. Legal. Helicóptero é um piloto só ou são dois? Depende do helicóptero. Existem helicópteros, por exemplo, o Esquilo lá em Natal, ele é próprio para piloto solo. Agora tem helicópteros que o mínimo são 2 pilotos. Esse aí é o quê? Esse aí, na verdade, a configuração dele de fábrica permite, né, que ele seja apenas um piloto. Mas como doutrina nossa, a gente sempre usa a gente sempre voa com 2 pilotos na FAB. O Black Hawk é sempre 2 pilotos. Entendi. Passa para a esquerda aí, por favor. Aí as mesmas fotos, né? Só... Legal.
Esse aí eu tava dentro de uma... É o mesmo helicóptero, né? Tem até um pedaço ali de um macacão laranja. A gente tava num voo de traslado, saindo acho que de São Pedro da Aldeia. Uhum. Esse é um helicóptero da Marinha, que a gente tava levando pra Itajubá, na Elibraz. Pô, legal. Passa pra esquerda aí pra gente. Mesmo, foi Tá mesmo. passando. Tá passando. Aí é só... A selfie. Legal. Esse aí também. Aí a gente, dependendo do tipo de missão, a gente usa esse colete, né? Que é o... Principalmente voo sobre o mar. A gente usa. Porque aí qualquer situação que pouso na água... Já teve algum resgate no mar, assim? Resgate no mar, já fiz. Agora, que eu tive que inflar esse colete, nunca. É. O resgate que você mais te marcou foi aquele lá de Recife? Foi aquele de 2010. Que você salvou aquela senhorinha lá no último minuto, senhorinha, né? no último, aos 45 do segundo tempo e lágrimas correndo nos olhos depois que a gente viu que a casa não tava mais. Legal. Eu converso sempre com um colega que era o outro piloto que a gente tava junto nessa missão. Uhum. Eu falei assim, lembra da missão? Eu falei, cara, nunca esqueci daquela missão. Já faz 14 anos. Marcou, né? Marcou. E eu era, vamos dizer assim... Teve outros... Pode completar. Não, é assim, eu era novo, né? Tipo assim, ó, a gente se formou em 2006, eu fiz o curso junto com a Daiane em 2007, então eu era primeiro tenente, então eu tava ainda vivenciando essa parte inicial de resgate. Aquilo me marcou profundamente, né? Passa mais aí pra gente, Jânio, pra esquerda. Acho que tá voltando as mesmas fotos, Jânio. Dá um ESC aí pra gente ver as outras fotos. E sobe lá. Esse aí foi o quê? Essa aí, na verdade, foi uma... A gente já estava em São José dos Campos, aí foi uma comemoração, né? Essa aí foi uma placa que eu ganhei lá da unidade que eu servi lá em São José dos Campos, quando eu completei 2.000 horas de voo. Pô, 2.000 horas. Aí eles me deram essa placa. Cara, que legal. Aí eu fiz um voo ali no Black Rock ali atrás, fiz um voo ali comemorativo junto com um colega. Aquele avião que leva o presidente, qual é o modelo dele? O avião não, o helicóptero. O helicóptero? É. Tem aquele, o H-36, né? Só que ele é da versão VIP. Bota uma foto pra gente aí ver, Jânio, por favor, no Google aí. Esse aqui. Ah, tá, no Google. Tem o VH-36 e o VH-35. Perto do F11 aí, pra ele sair da modo tela cheia. Isso. Qual é? VH-36? VH-36 é o mesmo do H-36, só que o V é da versão VIP, né? Bota presidencial aí. É o mesmo, só a cor que muda. É o mesmo, isso. Só que aí ele é... Aí tem sofá... Isso, toda a parte interna dele é modificada, né? A porta dele, lateral de acesso ao presidente, lá num... Ele abre uma porta de correr bonito, e tem um espaço maior ali, é o espaço só de acesso às pessoas, né? Não tem configuração de resgate, por exemplo, com guincho, nada disso. Ele é próprio... O interno dele é todo VIP, né? Você já chegou a pilotar esse aí, não? Esse aí não. Não. Tem o VH-35, que também ele é menor que esse. Da turma da Daiana teve uma menina que pilotou, não é? Que levou o presidente nesse helicóptero aí. Acho que ela me falou isso. Que ela tá na parte dessa helicóptero presidencial e tal. Deve ser isso aí mesmo. Eu não lembro agora. E tem o VH-35, que também é do GTE, né? O Grupo de Transporte Especial, que transporta presidente, ministros, outras autoridades. Se quiser pesquisar ali o VH-35, só trocar ali que é esse aí, ó. Legal. Que aí, esses aviões... O que acontece? Dependendo do lugar, o 36, que é o grandão, às vezes tem lugar que não pousa, porque ele é muito grande, né? Ele é muito grande, então é assim... E dependendo de um lugar menor, mais restrito, então acaba vindo com esse... Esse aí eu já pilotei. Esse aí, qual é a empresa que faz esse avião, sabe? É tudo da Airbus. A Airbus. A Elibraz faz qual? Então, na verdade, a Elibraz é uma... Como se fosse a Airbus aqui do Brasil, né? Ah, entendi. A Embraer não faz nenhum helicóptero? Ainda não. A Embraer arrebenta nos...
Em avião. Nos aviões executivos, né? Caramba. Pô, muito legal, cara. Na sua carreira, tu teve alguma má experiência, assim, com um amigo? Tive uma situação de... Quando nós estávamos na AFA, tivemos 2 amigos que faleceram num acidente. Eles estavam fazendo um voo solo e eles 2 colidiram em voo. Durante um voo, estavam 2 pilotos sozinhos. Com T-25? Com T-25. E aí, num determinado momento ali, em alguma manobra, alguma acrobacia, eles não se viram. Caramba. E aí teve o choque dos 2 aviões. E quando a gente estava morando em Belém, em 2008, teve um acidente com um H1H. Não contou essa história, contei pra gente. E aí teve um colega nosso que faleceu. Foi uma atividade que teve em Natal, e quando acabou a operação, eles decolaram para poder vir para casa, voltar para Belém. E no meio do caminho, antes de chegar em Recife... Tava de Natal para Belém. Tava de Natal para Belém, eles decolaram e iam pernoitar em Fortaleza, e no dia seguinte iam terminar a viagem. Nessa ida para Fortaleza, eles tiveram uma pane no helicóptero, e aí foi uma pane até crítica, que foi uma pane no rotor de cauda, né? Que é aquele lá o rotor traseiro do helicóptero. E aí eles começaram a girar, e aí foi uma pane até, assim, crítica, né? Como eu já falei. E fizeram um pouso, né? O helicóptero caiu, na verdade, e os 2 pilotos faleceram. E um deles era um amigo de um rapaz da nossa turma, amigo nosso. Dana me contou isso aí. Ela me contou que ela tava até escalada pra essa missão. Essa missão. É triste, né, cara? O cara acabou de se formar, né? É um baque, né? Não, e assim, a gente estava na missão, então, tipo assim, na época, poxa, vamos voar, a gente queria voar. Então eram 2 tenentes, né? Então, ó, vamos decolar de Era da sua turma também? Da minha turma. Um deles, né? O outro era 2 turmas acima da nossa. E aí, ó, vamos decolar. Então, assim, poxa, caramba, fazer bastante hora de voo, vai ser legal, uma experiência bacana. Aí, no meio do caminho, acontece uma situação dessa, uma tragédia, e eles vêm a falecer. Eram 6 que estavam a bordo. Só 2 sobreviveram. Ah, 2 sobreviveram? Como é que eles sobreviveram? Conseguiram pular antes? Não, um deles era um mecânico. Quando o helicóptero começou a girar, eu conversei com esse mecânico, tive a oportunidade de servir com ele depois. Servi de novo, né? Lá no Rio Grande do Sul. Ele falou que quando o helicóptero começou a girar, sem controle, é normal, né? A gente acaba ficando tonto naquela situação. Ele falou que fechou o olho e colocou a cabeça dele na perna e se preparou. Ele olhou e falou assim, ele era mecânico, ele ficou do lado da porta e tinha um major que ele era o operações de esquadrão, que estava dentro do helicóptero também. E ele estava como passageiro. Ele falou assim, uma missão dessa com bastante hora de voo, vou deixar os tenentes voando, né? E ele resolveu ir de passageiro na missão. Ele estava a bordo ali, né? E numa dessas, o helicóptero começou a girar sem controle. O mecânico percebeu já que a porta é aqui, ele fechou o olho e agrupou. Ele te contou isso, né? Ele me contou. A hora que o helicóptero bateu no chão, ele levantou, aí todo mundo tava meio tonto da situação, né? Porque assim, teve gente que ficou desacordado com o impacto, né? E aí ele abriu a porta e saiu. Quando ele saiu, ele pegou o passageiro que estava do lado dele, que era o major, pegou e arrastou para fora do helicóptero. E o major estava desacordado. Caramba. E estava começando já o helicóptero, porque com a queda, com o impacto, né? Estourou o tanque de combustível. Aí já começou a vazar combustível e começou fogo, então ele saiu já tirando o major. Aí depois tinha um outro rapaz que estava também a bordo, que 3 morreram já na queda. Os 2 pilotos e um tripulante. Ele tirou o major e tinha esse outro rapaz que saiu também, mas ele, como já o fogo começou, se eu não me engano, ele teve mais de 70% do corpo queimado. Aí veio a falecer depois no hospital. Né? Conseguiu sair, mas faleceu. Saiu, mas veio falecer depois no hospital. E aí, os outros 3 não, os outros 3 foram na hora. E um deles era um amigo nosso da turma. E aí eu tive essa dura missão de avisar a esposa dele. Porque na hora ali ficou todo mundo, meu chefe me ligou, falou, o helicóptero caiu. Eu falei,
tal, o que eu posso fazer para ajudar, né? Na hora ali a gente quer ajudar, né? Falou, vai na casa dele e avisa a esposa dele. Eu falei, Aí eu fui lá para poder dar essa notícia, essa dura missão. E tava com um filhinho pequeno, né? Tinha um bebezinho de 2 meses. Na hora ali eu conversei... Nessas horas, assim, bate uma vontade, pô, eu vou sair fora desse negócio. Então, na hora ali, a primeira coisa que eu pensei foi assim, quando eu conversei com ela, primeiro que ela não acreditou, né? E foi muito difícil, porque para eu chegar para uma esposa, para uma mãe de um bebê de 2 meses, falar, ó, fui lá conversar com ela, tal, assim, foi uma missão muito difícil. Você foi lá, né? presencialmente, né? Fui presencialmente, fui na casa, a gente morava em Belém, perto ali do hotel de trânsito, tinha umas kitnets, né? Uhum. A Dayana morava em uma e eles moravam em outra, acho que eram 6. Então, tipo assim, eles moravam ali, e eu fui lá dar notícia pra ela, conversar, e aí, minha amiga, tudo... Cheguei como quem não quer nada, numa sexta-feira à tarde. Ela, meu amigo, quanto tempo? Entra aí, faz tempo que a gente não se fala e tal. E aí, porque a gente criou essa proximidade, né? A gente foi junto pra Belém, então a gente se juntou, o pessoal que foi pra Belém foi criando essa amizade. E aí, conversando com ela e tal, que quando eu olhei pela janela, assim, ela tava no sofá amamentando a nenê. Aí eu saí, liguei pro meu chefe, falei, cara, eu não consigo. Era um capitão, né? Eu falei, eu não consigo. Eu falei, não, cara, você consegue. Daqui a pouco a gente chega aí, porque como tinha os 3 que faleceram, o comandante estava passando na casa de todos eles, né? Uhum. Falei, daqui a pouco a gente chega aí. Foi um recém-formado que faleceu, esse amigo. Esse amigo nosso. Teve o outro piloto que já tinha 2 anos já no esquadrão, né? Já estava no 3º ano. Mas novinho também. Novo também. Também tinha uma esposa com um filho pequeno. Caraca. E o outro? O outro era um suboficial. Uhum. O suboficial já tinha mais tempo de atividade, né? E aí eles foram também dar notícia para as esposas, né? E aí eu fiquei com a missão de avisar ela. Quando eu olhei assim, aí eu vi que depois que ela foi pro quarto e voltou sozinha, eu bati na porta. Ô, minha amiga, tudo bem? E tal, começamos a conversar. E aí nessa a gente conversando assim, ela entra aí, faz tempo que a gente não conversa. Porque quando eu liguei pro meu chefe, ele falou assim, ó, só pede pra ela sair da frente da televisão. Que daqui a pouco vai dar um plantão urgente aí de notícia de helicóptero que caiu. E eu tava com a minha esposa no telefone, porque na época, quando a gente foi para Belém, a minha esposa estava no último ano da faculdade. Então ela ficou um período em Natal e eu fui para Belém. E aí eu falei, tá. E ela falou, ó, acabou de cair um helicóptero aqui. Eu falei, sério? Parece que tinha 6 pessoas. Tava indo para Fortaleza. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E ela perguntou, tem helicóptero que cabe 6 pessoas? Eu falei, todos. Você pode colocar 6 pessoas em qualquer helicóptero que tá em Natal. Que eu sabia os helicópteros que estavam lá. Falei, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. E aí depois, quando me deu a notícia, eu liguei para ela. Falei, ó, Nogueira faleceu no acidente. Tô indo lá na casa da Ítala avisar ela. E aí eu fui lá, conversei com ela. Ela desligou a televisão. Meu amigo, senta aí, quanto tempo que a gente não conversa e tal. E aí a gente conversando numa boa, e até eu falei, eu não posso ficar enrolando. Eu pensei, não é hora de ficar enrolando, eu tenho que dar a notícia pra ela, mas eu falei, Deus, me dá alguma estratégia. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, amiga, e o Nogueira, tem falado com ele? Aí foi quando ela falou assim, ele me ligou, tá decolando de Natal, vai dormir em Fortaleza, chega amanhã em casa. Eu falei, bom, agora é a hora. Eu falei, minha amiga, senta aqui que eu preciso te falar uma coisa. Olha, o helicóptero teve uma pane, fez um pouso forçado, 3 pessoas faleceram e ele foi uma delas. Ele não vai chegar em casa. Ela parou assim, ela congelou. Não, você tá brincando comigo. Eu falei, nunca que eu faria uma brincadeira dessa. Pô, cara, e aí, não. ela, sabe, não, ela pegou o celular, começou a ligar pra ele, só dava fora de ar. Eu falei, não acredito. Ela sentou, ela botava a cabeça no meu ombro, ela chorava. Ela se derramou ali naquele momento e eu me segurando. Aí entra pela casa dela, assim, a casa estava aberta, né? Aí entrou o comandante da base, o comandante do esquadrão, o capelão, a médica. Aí ela desmaiou. Ela desmaiou, chamei a médica, falei, eu não sei o que fazer. Ela falou, não, pode deixar que a gente dá o suporte aqui. Aí o comandante do esquadrão me chamou, você avisou? Eu falei, avisei. Falei, coronel,
se o senhor me dá licença, eu preciso ali fora um pouco. Aí eu que desabei, né? Essa foi a pior situação, né, que tu já passou assim de... Acho que foi a missão mais difícil que eu já fiz na FAB, foi essa. Porra, muito triste. Quando a Diana me falou, fiquei triste pra caramba. Tu imagina pra ela, você que era amigo, ainda mais teve que contar pra esposa. Assim, a gente já... Que nem falou assim, qual a missão mais difícil que você já fez na FAB? Tipo assim, algum resgate? Eu falei, não, foi avisar a esposa de um amigo meu que ele morreu num acidente. Foi difícil. E aí depois eu também perdi contato com ela, que a gente já se mudou. Ela foi em 2008, depois ela saiu de Belém, a gente também foi seguir nossa vida, a gente foi pra Natal depois, então eu acabei perdendo contato. Nesse momento, assim, chegou a reavaliar alguma coisa da tua carreira, não? Naquele momento, a única coisa que eu queria, eu cheguei no meu comandante e falei assim, coronel, faltam 2 semanas para as minhas férias. Antecipa minhas férias, por favor. Eu preciso respirar. Aí, essa missão foi difícil. Ele, não, pode ir. Aí ele me deu uns dias a mais, aí eu... Eu imagino você, amigo. Aquela missão poderia ser você, né? Como a Diana falou que poderia ser, era pra ser ela. Como a gente era novinho no esquadrão, podia ser qualquer um de nós. Então podia era como se você tivesse morrido ali, né? Não é verdade? Podia ser eu, podia ser a Diana, podia ser esse que faleceu, podia ser um outro colega nosso que chegou junto no esquadrão. Qualquer um de nós poderia ter ido pra essa missão. Foi uma pane no helicóptero mesmo? Foi uma pane que deu no helicóptero. Era o esquilo, né? Não, era o Hzão. Era o H1H. Ah, é? E aí foi chocante pra todo mundo. E aí eu saí de férias, eu falei, coronel, eu preciso de um tempo. Ele, não, pode ir. Ele me dispensou, aí eu fui pra Natal, eu fui pra Teresina com ela, né, no avião que a FAB deu um suporte. Eu fui pra Teresina com ela, com a Nenê, a gente foi lá, dei todo o suporte pra família deles. E a minha esposa, ela pegou um voo de Natal, foi pra Teresina pra encontrar comigo lá, e eu tava tenso, eu tava, sabe, angustiado. Aí depois do sepultamento eu falei, eu preciso de um tempo pra pensar. Aí assim, reavaliar, será que eu vou sair? Não, em momento algum passou pela minha cabeça, mas eu falei assim, não, eu preciso respirar outros ares. Sim. Aí eu fui curtir minhas férias com a família. Eu acho engraçado, né? Tipo, esse avião agora que caiu aí, veio girando e tal. Foi. Aí entrevistaram aquele rapaz que ficou no aeroporto, ele chegou atrasado, não conseguiu entrar. Perdeu o voo, né? Tipo, acho que na cabeça dessas pessoas fica assim, caramba, acho que ela nasceu de novo, né? Porque era pra ela estar ali, nessa situação ali. E a gente vê que a nossa vida mesmo tem que entregar nas mãos de Deus mesmo, né? Porque... Totalmente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que Deus tem pra nós. A gente só sabe de uma coisa, ele tem uma missão pra cada um de nós, ele tem um chamado pra cada um de nós. E quando esse chamado se cumprir, quando a nossa missão estiver cumprida, ele vai chamar a gente. Certeza. Aí a gente ter certeza de que a nossa vida tá nas mãos dele e que ele conduz. Tudo é dele. Com certeza. Dessa parte da sua carreira profissional, tem alguma outra história que você queira contar ou que já partir para esse projeto agora que você está... Então, na verdade, tem uma situação bem interessante. Na verdade, cada transferência nossa é um testemunho, né? Porque a gente saiu de Belém e fomos morar em Natal. E quando a gente foi para Natal, eu cheguei a fazer um curso em 2013 e eu pensei, lá a gente se converteu, né? Em 2011 nós nos convertemos e a gente começou a viver o processo de Deus ajustar algumas áreas das nossas vidas que precisavam ser ajustadas. E a gente começou a viver propósitos dele, a gente começou a ver o cuidado dele em cada detalhe, né? Em 2013 a gente eu pensei, né, em sair de Natal para fazer um curso em São José dos Campos. E naquele momento a nossa filha mais nova ali, ela tinha acabado de entrar na escolinha. Ah, sua filha. Tá aqui, ó. Ela tinha acabado de entrar na escola. E aí chegou um momento que a minha esposa falou assim, mas será que é tempo de sair? Ela acabou de entrar na escolinha, tá adaptando agora, nós vamos fazer outra mudança. Isso foi em 2013. Eu falei, tá bom. Mas vamos fazer o seguinte, se a gente não sair agora, a gente vai ter que sair ano que vem.
porque começa a dar muito tempo da unidade, então eu preciso sair, né? Aí chegou, tudo bem, vamos começar a colocar em oração isso, né? E aí chegou em 2014, a gente estava conversando, falou, olha, esse ano eu preciso colocar o nome no plano de movimentação, para a gente poder sair de Natal. Você tem um prazo para ficar... Na verdade, assim, não é que eu posso ficar mais tempo, posso, mas a qualquer momento eu posso ser tirado para ser enviado para algum lugar. Uhum. É melhor você escolher, então. Então, a gente sempre fala assim, é melhor escolher do que ser escolhido, né? A gente brinca e fala assim, é melhor eu comandar do que ser comandado, né? Tipo assim, é melhor se eu tenho a oportunidade de escolher algum local onde eu quero servir, para onde eu quero ir, se eu tenho essa oportunidade, essa opção, eu vou aproveitar, né? Claro. E aí chegou em 2014, eu falei assim, vamos orar, porque esse ano eu vou colocar o nome pra gente ser transferido. E a minha esposa perguntou, qual helicóptero você gostaria de voar? Aí eu falei, eu tenho vontade de voar o Black Hawk. E ela perguntou, onde que tem? Eu falei, Manaus e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ou seja, 2 extremos. Aí ela, tudo bem, vamos orar. E foi tão interessante porque a gente entregou nas mãos de Deus de forma que, falei, Deus, eu não vou preencher ainda no sistema, o Senhor sabe para onde a gente vai. Só mostra pra gente. Era engraçado que a gente ia no supermercado, a gente via farinha de trigo Santa Maria, arroz Santa Maria. É sério, a gente andava pelas ruas, tem uma cidade chamada Santa Maria, no Rio Grande do Norte. E a gente via carro com placa RN Santa Maria, olhava para ela assim, eu falei, será que é Deus falando? Eu não sei. Aí, mas tudo bem, aí a gente colocou o nome Santa Maria e a gente foi para lá. Legal. Aí fomos muito felizes lá, moramos 3 anos lá. É uma cidade grandezinha, não é? Santa Maria, na época, estava com 300 mil habitantes quando a gente chegou. Foi onde teve a tragédia da Boate Kiss, né? Sim. Em 2013. A gente chegou em 2015. É universitária, né? Uma cidade universitária. É uma cidade universitária. E aí, foi uma tragédia que abalou a cidade toda, né? A gente conversou, a gente fez muitos amigos lá, temos amizades até hoje lá de Santa Maria. Mas... Cidade assim, relativamente pequena para os padrões nossos. Exato. Mas por ser uma cidade muito universitária, né? Muitos moradores são estudantes de fora, cidades vizinhas, né? Inclusive eu soube de relatos que jovens que morreram na tragédia da boate não moravam em Santa Maria. Eles eram de outras cidades que vieram para uma festa e acabaram morrendo naquela tragédia, né? E a gente morou ali 3 anos, fomos muito felizes. Eu não posso falar que a gente se adaptou ao frio, porque era doído. O frio, ela... Assim, foi bem... Lá é perto da fronteira, né? Na verdade, ela fica bem no centro do Rio Grande do Sul. A gente até brinca, fala assim, para onde eu for são 4 horas de estrada. Se eu quiser ir para o Uruguai, são 4 horas, para Porto Alegre, 4 horas. Sempre é 4 horas ali, né? Das estradas. E quando a gente saiu de Santa Maria, chegou em 2017, eu vim para o Rio fazer um curso de carreira. E aí teve um colega nosso que me chamou e falou assim, cara, vai ter uma prova para o curso de ensaios em voo de helicóptero. E nós estamos precisando de piloto de helicóptero. Eu virei para ele e falei assim, ele falou, a prova é matemática e física. Eu falei, faz 4 anos que eu não abro um livro de matemática. Você quer que eu estude para uma prova daqui a 3 meses? Matemática e física? Mas tu não já era formado? Não. Mas para eu poder fazer o curso de ensaios em voo, tem uma prova que é um processo seletivo, que foi o curso que eu fui fazer em São José dos Campos. E aí eu falei, Tiago, não, esse amigo nosso, né? Falei, Tiago, eu tô há 4 anos sem abrir um livro de matemática, cara. Você no máximo fórmula de Pitágoras. Eu falei, cara, e assim, a prova ela é confeccionada pelos engenheiros formados no ITA, né? Caramba. Aí eu falei, tanto é que tem prova para piloto e prova para engenheiro. É a mesma prova, né? Eu falei, cara, mas... Cara, eu não lembro, cara. Eu não lembro, assim, eu tenho que relembrar e falta 3 meses pra prova. Isso era em junho, a prova era em setembro, finalzinho de setembro. E não, você consegue. Eu falei, cara, eu vou embora pra casa, eu vou orar.
Aí cheguei pra minha esposa, falei assim, olha, tem uma oportunidade de a gente sair de Santa Maria esse ano. Aí mesma coisa, se a gente não sair esse ano, vai ter que sair ano que vem. Entendi. Porque já era seria o 4º ano de esquadrão, enfim. Poderia sair, né? Ou poderia continuar também, mas enfim. Lá em Santa Maria você aprendeu algum helicóptero novo, não? O Black Hawk. O Black Hawk. O Black Hawk. Tá. Aí ela falou assim, mas você quer? Eu falei, você sabe que é um curso que eu tive vontade de fazer lá em 2013. Foi aquela prova de 2013 que a gente... Como é que é esse ensaios em voo? O que é isso? Na verdade, ensaios em voo é uma atividade que a gente testa novas aeronaves, testa novos equipamentos. Minha esposa até brincou, falou assim, quer dizer que você é cobaia? Eu falei, não necessariamente com essas palavras. É o piloto de teste que fala, né? Às vezes uma aeronave nova que está chegando, né? Às vezes os primeiros voos, a gente fala assim, tem um termo que é uma abertura de envelope, né? Ou seja, o fabricante entrega o manual da aeronave, a gente vai testar aquele envelope de voo que o fabricante deu, né? Uma aeronave nova. Então, e quem faz esse voo é um piloto de teste. E esse curso é para isso, né? Legal. E até é interessante que esse curso é o único que tem no Hemisfério Sul. São 8 cursos em 6 escolas diferentes do mundo todo. Caramba. A única do Hemisfério Sul é aqui do Brasil. São José. São José dos Campos. E aí quando eu fui fazer, eu falei, e aí, você topa? Ela, vamos orar. Eu falei, tá bom, vou orar. Só que vou colocar em oração. E aí, eu falei assim, olha, oração é a junção de 2 palavras. Não. Orar mais ação. A gente vai orar, mas tem que fazer a sua parte. Eu falei, tudo bem. Entrei num ritmo de estudo. Thiago, eu acordava todos os dias 3 horas da manhã. Estudava na sala até a hora de ir pro expediente. Todos os dias. Eu ia pro expediente, levava material, falava com o meu chefe. Falei, chefe, eu vou estudar pro ensaio em voo. Posso estudar aqui na sessão quando não tiver nenhuma demanda? Pode trazer material para cá. Eu entrei num ritmo de estudo que eu falei, Deus, é só o Senhor mesmo. Porque eu cheguei para fazer a prova, tinha pessoa que estava estudando há 1 ano, 1 ano e meio. Eu falei, meu Deus, eu tô há 3 meses estudando para essa prova. Eu falei, e na hora ali, quando eu fiz a prova, eu peguei a prova de matemática e comecei a fazer. Aí quando eu terminei a prova de matemática, até tinha uma pedagoga na sala de aula que ela falava assim, pessoal, faltam 5 minutos. Aí eu fechava o caderno de questões. Começava a orar em cima da prova. Aí entregava. Eu falei, eu acho que eu tirei a nota de corte. Acho que eu passei da nota de corte da prova de matemática. Que bom, né? Assim, eu acho, né? Não saiu o resultado, nada. Chegou no dia seguinte a prova de física. A prova de física eu falei, essa doeu. E aí teve até o coordenador do concurso, do processo seletivo, hoje um coronel, ele chegou na sala e começou a perguntar, há quanto tempo você está estudando para a prova? Porque ele fez o curso também, na época ele ficou mais de 1 ano estudando, né? Tá estudando há quanto tempo? Há 1 ano, 1 ano e meio. Eu falei, Senhor, se ele perguntar para mim, eu não posso mentir. Aí ele perguntou para mim, quanto tempo você está estudando para a prova? Eu falei, 3 meses, coronel. 3 meses? Eu falei, sim, senhor. E tá bem? Eu falei, eu entreguei nas mãos do Senhor. Entreguei nas mãos de Deus e fiz a prova de física. Quando eu olhei assim, eu falei, misericórdia. Terminei a prova, orei, entreguei e falei, Deus, agora só o Senhor mesmo. E tem um detalhe interessante desse processo seletivo, que antes de eu falar do resultado da prova, quando eu fiz o requerimento para poder fazer a prova, o documento saía de Santa Maria, tinha que seguir para o grande comando, que era Brasília, para depois seguir em São José. Até um testemunho muito interessante, assim, como falei que foi Deus cuidando, né? Quando eu fiz o requerimento, umas 2 semanas depois, na semana que encerrava o prazo, uma sargento me liga. Capitão, recebemos o requerimento do senhor aqui em São José dos Campos. Porque qual foi a minha oração? Eu falei assim, Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor vai abrindo cada porta do processo, cada etapa do processo, para que eu possa chegar lá e fazer esse curso. Agora, se não for essa a tua vontade para minha vida, que o Senhor feche logo a primeira porta, porque aí
Eu não vou gerando expectativa, criando aquela ansiedade. E aí, quando chegou na hora, quando essa sargento me ligou, falou assim, capitão, recebemos aqui o seu requerimento. Eu pensei, poxa, já? Então o processo foi rápido, né? E ela falou assim, só que... Eu falei, o documento não foi para Brasília. Ele saiu de Santa Maria direto para São José. Quando ela abriu o envelope, cadê a assinatura do brigadeiro autorizando eu fazer o concurso? Eu falei, e agora? E ela falou assim, acho que era uma terça-feira e o prazo era sexta. Ela falou assim, olha, chegou aqui sem assinatura, mas vamos fazer... Eu nem sei o nome dessa sargento, não lembro. Talvez ela lembre do meu caso, mas eu não lembro dela. E ela falou assim, olha, eu vou enviar um SEDEX hoje para Brasília para ver se chega até amanhã, vou ligar para alguém da minha turma, pega a assinatura, manda de volta. Eu falei, não, amém, Deus está no controle. Deu umas 2, 3 horas depois ela me liga. Capitão, desculpa ligar de novo. Surgiu uma missão hoje de São José para Brasília. Eu tô levando o seu documento em mãos para pegar a assinatura e trago de volta amanhã. Caramba! Legal. Aí eu... Amém. Eu já olhei assim, eu falei assim, eu pedi pro senhor abrir cada porta se for essa a tua vontade. Aí eu fiz a prova. Quando eu entreguei, aí eu falei assim, Deus, o senhor tá no controle. Um mês depois, aí eu tava conversando com um amigo meu. Ele, aí, saiu o resultado? Eu falei, cara, não saiu até agora. Mas sai quando? Eu falei, cara, era pra sair essa semana. Poxa, mas não saiu. Eu falei, cara, não saiu. Eu falei, você tá sabendo de alguma coisa, né? Aí, que ele faz parte de ele fez parte de um outro esquadrão que esse coronel fazia parte do grupo. Ele falou assim, não, porque o coronel tá parabenizando no grupo ali o fulano que ele passou na prova. Aí eu falei, poxa, que legal, cara, fico feliz por ele. Mas eram quantas vagas? Eu falei, 3 vagas. Pô, ele parabenizou 2 caras. E... Falei, cara, tem uma terceira vaga aí, cara, vamos esperar, tudo bem. Cara, deu 10 minutos depois, chega uma mensagem no meu WhatsApp desse coronel. Parabéns, você foi aprovado no conselho, seja bem-vindo. O mesmo que perguntou quanto tempo você estudou. O mesmo estudou. que perguntou quanto tempo eu tinha estudado, que eu falei 3 meses. Caraca. Na hora eu olhei, eu falei, Deus, obrigado. Obrigado, porque aquela prova, eu falei assim, sem a tua vontade, eu não teria passado. Mas o que é interessante é que, quando eu falei assim, poxa, Deus, eu quero isso aqui, mas será que é a tua vontade? Se for a tua vontade, que o Senhor me mostra cada etapa do processo. E aí eu entrei no orar mais ação. Né? Poxa, eu fiz a minha parte de oração, mas também tive que fazer a minha parte de ação estudando. Aí eu entrei numa rotina de 3 horas da manhã todos os dias, no frio do Rio Grande do Sul, eu estava sentado na mesa da sala estudando, inclusive sábado e domingo. Pô. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, eu vou fazer a minha parte. Até o dia da prova, eu vou estudar até 3 horas da manhã. Ou eu vou acordar às 3 horas da manhã para estudar. Eu não tenho tempo. A prova é daqui 3 meses, então eu preciso me dedicar ao máximo que eu não estudei desde o começo do ano, eu tenho esses 3 meses para estudar. Ah, porque essa pessoa chega assim, ó, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu não vou fazer, vou ficar de braço cruzado. Vou ficar só aguardando. Não dá. E aí Deus abriu essa porta e a gente foi para lá fazer eu fiz o curso, graças a Deus me formei. Foi bem, assim, tivemos algumas situações, né? A minha esposa, ela engravidou durante o curso, bem durante a pandemia. Primeiro filho? Não, já é o terceiro. Era assim, seria o terceiro, né? Porque tem o Matheus, que é o mais velho, aquela foto lá de cima. Tem o Matheus e tem a Marina. E essa aí, menininha aí... É a Marina e ali o de camisa laranja ali é o Matheus, nosso mais velho. Caramba, o Matheus já é grande. É. E aí, quando chegou em 2020, ela engravidou. Ela engravidou e para nós foi meio que uma surpresa. Porque nós não planejamos, mas a gente orou quando a gente descobriu, ela fez o teste, viu que estava grávida, eu falei assim, Deus está no controle. Só que aí, durante ali o período da pandemia, ela teve uma situação de um aborto espontâneo e acabou perdendo esse bebê. E a Marina sentiu muito, porque ela gerou uma expectativa, um irmão mais novo, não sei o quê. Aí, falei, filha, Deus está no controle. Para ela foi muito difícil, né? Mas, e aí agora moramos 6 anos em São José dos Campos e agora a gente veio designado aqui para fazer esse curso.
Agora você tá no Rio. Agora estamos no Rio de Janeiro. Essa foto aqui que está com a seta do mouse, esse curso que nós estamos fazendo agora aqui, tem a fase presencial e a gente fez uma fase à distância. Essa aí foi a conclusão da fase à distância. Esse curso agora é o que você faz? É o curso de Comando Estado-Maior. Ah, tá. É o curso que dá um requisito para a gente ser promovido a coronel. Legal. É. E aí a gente veio para cá esse ano, estamos morando aqui no Rio. E aí a gente veio para cá sabendo que seria 1 ano de curso, né? E aí fica naquela, ok, após 1 ano de curso, vai para onde? Falei, Deus está no controle. A gente não quer gerar nenhuma expectativa, mas Deus está no controle. Que aí, você terminando esse curso, aí na parte de aviação, tu já alcançou o que tinha que alcançar, né? Esse curso de ensaios em voo é uma especialização que poucas pessoas têm essa especialização, Você né? falou 3 vagas, né? O curso que eu fiz eram 3 vagas, né? Que foram para a FAB, mais um piloto do Exército, um amigo meu que hoje está morando em Taubaté. Mas por ser um curso que não acontece com muita frequência e por ser um curso também que envolve muitos meios, assim, muita aula teórica, muitos voos, né? Tanto... Não somente tem voos em diferentes aeronaves, tanto da aeronáutica quanto da marinha, quanto do exército. Então, é um curso que acaba sendo muito custoso, né? Então, não é um curso que dá para formar, por exemplo, igual na AFA, vamos colocar 100 alunos para poder fazer o curso. Não dá, né? Aí, por isso que acaba sendo bem limitado, né? A quantidade de vagas para esse curso. E aí, estamos aqui agora no Rio de Janeiro e... Em oração, Deus me deu um projeto. Legal, falei. Deus me deu um projeto que eu sempre gostei muito de estudar. Essa parte de matemática, física, sempre foi, assim, eu sempre gostei muito de exatas. Nunca gostei muito de história e geografia. Tô abrindo meu coração aqui. História e geografia nunca foi meu forte. A minha filha gosta. Minha filha gosta de estudar também, né? Mas eu nunca foi meu forte. E aí... Uma vez eu tava em casa. Desculpa só te... Pode falar. Essa matemática que você estudou para fazer esse curso de São José, era cálculos, essas coisas? Cálculo diferencial, limite, derivada, integral, física também com esses cálculos. Isso tu não teve lá? Tivemos na AFA. Tive na AFA, só que aí assim... Teve que revisitar. Tive que rever aquela coleção de livros do Gelson Iese. Tivemos... A física já era uma física mais avançada de faculdade ou era do ensino médio também? Não, era faculdade. Tinha física de faculdade. Aí teve que era pesado então, né? Era pesado. Tinha bastante conteúdo. Mas foi bem... Como eu falei, né? Eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor está no controle. Essa prova aí eu entrego totalmente em tuas mãos e que seja feita a tua vontade. Assim, Pai, que seja feita a tua vontade. Eu fiz a minha parte. O que eu podia estudar, eu estudei. E aí eu entreguei. Legal. E aí Deus abriu essa porta pra gente ir pra São José dos Campos. Moramos 6 anos lá. Fomos muito felizes. Uma baita cidade, né? São José. É gostoso. A gente foi muito feliz lá. Não sei se a gente volta pra lá. Só Deus sabe. Né? Nós estamos aí não vou dizer na expectativa, na ansiedade. Mas a gente entregou nas mãos dele e deixa ele conduzir esses nossos próximos passos aí. O ITA é lá de São José, não é? O ITA fica em São José. Você chegava a visitar o ITA ou era... Na verdade, o ITA, ele fica dentro da unidade que onde a gente morava, né? Porque a vila fica dentro de um grande complexo. E nesse complexo tinha o ITA, tinha esse Instituto de Ensaio em Voo, tinha outras unidades. Então ficava tudo dentro de uma grande área, né? Legal. Aí, ou seja, a gente morava até perto dos alojamentos dos alunos do ITA. Então a gente via bastante, principalmente começo de ano, né? O pessoal chegando ali, os novos alunos. Era muito legal. E agora no Rio, você tá com esse projeto aí? Então, quando a gente tava morando em São José dos Campos, Deus ativou muito forte um chamado na minha vida. Que é... A gente sabe que a palavra de Deus, ela sempre nos chama para nós termos disciplina em tudo aquilo que a gente vai fazer.
Eu citei vários exemplos aqui da atividade que eu fiz em atividade aérea, de estudos, né? Não somente para entrar na EPICAR, mas para a gente poder se formar. Esse conteúdo aí que eu tive que estudar para a prova do curso de ensaios em voo. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E Deus, assim, eu senti muito forte queimar no meu coração o chamado de mestre, que é o de ensinar. E uma vez eu estava conversando com a pastora de São José dos Campos a respeito dessa... Daí a escola bíblica dominical, né? Que aí dentro da igreja que a gente congrega chama de mergulhando na palavra. Que é realmente o estudo bíblico. E eu falava para ela, pastora, vamos reativar o ensino bíblico. Vamos reativar o ensino bíblico. E ela tinha o trabalho dela, tinha ali as atividades pastorais dela. E ela falou, Gabriel, eu não consigo achar um tempo para a gente poder encaixar essa atividade. Eu falei, tudo bem. Eu falei, vou ficar em oração então pelo ministério. Eu falei, tudo bem, fica à vontade. Aí, um ano depois, nesse um ano eu entrei em contato com outras igrejas. Falei, como é que vocês fazem aí? Aí peguei o conteúdo, comecei a estudar, comecei a preparar todo um conteúdo de estudo, uma logística. Aí, um ano depois eu falei para ela, pastora, vamos reativar a escola, o ensino bíblico? E ela falou assim, Gabriel, tá difícil de eu arranjar tempo. Eu falei, olha só, senta aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu entrei em contato com essas igrejas, já tenho esse conteúdo, esse material, já tenho essa logística, esse planejamento, a gente pode fazer assim, 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 aula, tais dias na semana, tal, tal, tal. Ela olhou para mim e falou assim, toma que o filho é teu. Eu falei, não, peraí, não é assim que funciona. Eu tô aqui para te ajudar. Eu falei, não, vai. E aí eu falei, Deus, o Senhor tá no controle. E aí essa aí é uma das aulas que eu tava ministrando lá, né, E eu gosto muito de ensinar, né, amo ensinar. A palavra de Deus, então, eu acho que é difícil falar assim, vou ensinar a palavra de Deus. É um temor tão grande, né, porque a palavra é ela que nos cura, nos liberta, nos transforma. Como é que eu vou ensinar alguém? É só pela ação do Espírito Santo mesmo, né? Mas é aquilo, quando a gente se submete à vontade dele, a gente deixa ele falar através das nossas vidas, ele fazer através das nossas vidas, aí a gente vê as obras grandiosas que Deus tem para fazer em nós e através de nós, né? Com certeza. E esse ano aqui no Rio de Janeiro aconteceu uma situação interessante, que a gente estava... Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de pais, de alunos da escola da minha filha, e teve um pai que mandou uma mensagem, assim, alguém indica um professor de matemática? Aí ficou aquele silêncio no grupo. Eu falei, nossa, ninguém vai responder ele. Eu não vou responder porque eu não conheço indicação de nenhum professor de matemática. Eu comecei a orar e Deus falou muito forte comigo, falou assim, por que você não ensina matemática pro filho dele? Você gosta de matemática, ama ensinar. É o teu chamado. Por que você não ensina matemática? Falei, Deus, mas eu não sou professor, eu não tenho essa formação em matemática, física, letras, não tenho. Assim, não te chamei para você ser formado em nada, te chamei para ensinar. Mandei uma mensagem para ele no individual. Falei assim, olha, tudo bem, bom dia. Me chamo Gabriel, sou pai de uma aluna do mesmo colégio, do 8º ano. Não sou professor, já coloquei bem assim, não sou professor, mas eu gosto muito de matemática e amo ensinar. Será que eu posso dar um suporte para o seu filho? Ele falou assim, poxa, vai ser muito bom, você consegue? Que dia que você pode? Aí eu olhei minha rotina de expediente, falei, eu posso fazer uma chamada de vídeo com o seu filho, sei lá, quarta-feira? Vi um dia lá que estava mais tranquilo. Pode, tudo bem. Eu falei, qual que é a maior dificuldade do seu filho? Falei, não, ele vai fazer prova na sexta-feira. Falei, então vamos fazer na quarta, porque se fizer na quinta pode ser muito cansativo para ele. Falei, manda para mim a lista de exercício, que eu vou fazer a lista toda com ele na videochamada. Eu fiquei 3 horas com o garoto na videochamada. Caraca. Eu fiz do primeiro ao último exercício com ele, mostrando técnica, mostrando dicas, tal, não sei o quê. Aí terminou, o garoto foi bem na prova, o pai dele me liga, quanto eu te devo? Eu falei, não fiz, eu não sou professor. Falei, não, eu faço questão. Falei, meu irmão,
Eu não tenho assim, eu cobro tanto por aula. Não. Deus me deu esse dom e eu quero ajudar as crianças. Aí ele ofertou na minha vida um valor. Mandei a mensagem, poxa, obrigado, que Deus abençoe e multiplique na sua vida. E eu falei assim, Deus, acho que eu tô entendendo o que o senhor tá querendo falar comigo. Mandei no grupo, falei, pessoal, alguém tem interesse em aula de revisão do conteúdo de matemática? Aí uns pais, eu tenho. Abri uma videochamada numa plataforma, no Zoom, aí vieram os alunos. Falei, pessoal, vamos fazer essa lista de exercícios juntos? Aí eu fiz com eles, passo a passo. Tudo bem. Terminou, os alunos foram bem na prova. Aí uma mãe me chamou no individual. O senhor é professor? Eu falei, não. Não? Eu falei, não. É que meu filho gostou da sua didática de ensino. Por que o senhor não cria um grupo de WhatsApp com os pais que tiverem interesse? E a gente faz uma continuidade desse ensino. Eu falei, meu Deus, agora vai virar aula toda semana, né? Eu falei, olha, eu vou colocar em oração. Como eu falei, eu não sou professor, mas eu gosto de ajudar, gosto de ensinar, eu gosto de matemática. Falei, tudo bem, pessoal, vamos criar um grupo de WhatsApp. Hoje tem mais de 60 pais e mães nesse grupo. Caraca, legal. E aí, eu tô nessa... E as aulas tudo por videochamada? Tudo por videochamada. Caraca. E aí eu pego a lista de exercícios que minha filha traz, eu pego a lista, eu projeto os exercícios no slide, e eu já falei para eles, eu falei, olha, eu falei com os pais, eu não sou aquele que vou dar a resposta, mas eu vou ensinar a ferramenta que eles vão usar para resolver o exercício. Uhum. Aí eu mostro, ó, tá vendo esse aqui, esse detalhe aqui que vai chamar a atenção de vocês. Toma cuidado com isso aqui pode confundir. E aí e aí a gente entrou no ritmo que só essa semana eu já dei 3 aulas. Legal. Aí tem pais que falam comigo, poxa, meu filho não pode assistir essa semana, será que você pode gravar? Aí eu gravo a aula, depois eu carrego o vídeo e mando no grupo de WhatsApp. Pessoal, tá aí o vídeo. E nós estamos nós estamos em agosto, eu acho que uns 3 meses já que eu tô dando aula para essa turminha aí. Pô, legal, que as pessoas precisam, né? Ainda mais matemática, que não é matemática acaba sendo um calo para muitas crianças. É. Até uma mãe mandou mensagem para mim, poxa, meu filho tá desesperado. Tirou 3 numa prova. Eita. Vai fazer a prova, aí vai fazer a prova da segunda chamada. Eu falei, deixa eu fazer uma videochamada com ele. Eu fiz uma lista com ele de exercício, com calma, pontuando cada detalhe. Uhum. Essa semana a mãe dele mandou uma mensagem para mim. Muito obrigado, ele tirou 9 na prova. Pô, arrebentou aí. Maravilha. Aí eu eu mando a mensagem, falei, pessoal, obrigado. É assim, eu até agradeci a confiança, porque nenhum pai ali me conhece. Muitos deles poderiam estar pensando assim, quem é esse cara que tá fazendo uma videochamada? Eu não sei nem com quem meu filho tá falando na internet. Eu gravei um vídeo mostrando a minha cara. Falei, olha só, sou eu aqui, eu que converso com os filhos, eu que dou aula, eu que ensino, tá? Esse é um dom que Deus me deu e eu quero retribuir ofertando para vocês esse dom que Deus me deu. Quero ajudar os filhos de vocês. E aí, estamos nessa pegada. Já tem algumas semanas, alguns meses já. Legal, cara. Parabéns aí por esse projeto. E também da escola bíblica, né? É. Aos domingos, não é isso? Então, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, ela estava com algumas aulas online. E aí, essa foto aqui foi de uma das aulas que eu estava ministrando lá em São José dos Campos. A gente fazia sábado de manhã, que a gente emendava um café da manhã. A gente fazia uma aula, logo em seguida tomava um café da manhã, todo mundo junto. Achei legal da sua parte que você sempre, quando chegava uma missão que você tinha, né, que fazer, você sempre orava antes, né? Você sempre coloca em oração, faz a sua parte, mas você sempre pergunta para Deus se é aquilo mesmo. Se vai fazer. Oração. Falei, Deus, eu vou orar e vou fazer a minha parte. Né? A gente viu muito isso no concurso, né? Uma coisa que aconteceu comigo uma vez, quando a gente morava em Natal, em 2014, todo final de ano tem um aluno do curso de helicóptero que é presenteado como destaque e o instrutor também é presenteado como instrutor destaque do ano, né? Eles chamam de instrutor padrão. E ganha uma águia de pedra-sabão. Eu olhava aquela águia e falei, poxa, eu quero ganhar essa águia. Em 2011, poxa, eu quero ganhar essa águia.
Aí, puxa, bateu na trave. 2012, não, esse ano eu ganho. Bateu na trave. Não, 2013 não vai passar, eu vou ganhar esse ano. Aí bateu na trave. Aí eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha parte. Vou dar o meu melhor. Se for a tua vontade, é o Senhor que vai me dar. Aí em 2014 eu ganhei. Eu tava conversando com a minha esposa, ela falou assim, quando você entregou, enquanto você tava correndo atrás daquela águia, a águia não veio até você. Mas quando você entregou, eu falei assim, Deus, tá nas tuas mãos. Aí vem. Se for aquela vontade dele, mas a gente tem que estar sensível àquilo que Deus quer fazer, àquilo que Deus quer falar. E tem essa águia lá, eu acho que não tem nenhuma foto dela aqui, mas eu tenho essa águia. A minha esposa até brinca, no dia que eu ganhei a águia, a gente estava de mudança, ela olhou, ela falou assim, aonde eu vou colocar essa águia? Ela já pensa na decoração. Destaque, né? Então. Engraçado que na mudança foi quando a gente se mudou de Natal para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria. A águia quebrou na mudança. Caramba. E aí? Quebrou na mudança, aí eu liguei para a empresa que fez em Natal, a gente fez a mudança com a Graneiro. Eu liguei para a empresa, falei, ó, quebrou minha águia. Aí a Graneiro falou assim, pode mandar fazer outra que a gente paga. Aí a empresa de Natal que fez uma outra, mandou entregar. Aí eu recebi o boleto, mandei pra Graneiro, a Graneiro pagou, me deram outra. Legal. Pô, maneiro. Eu acho isso, cara, muito importante, né? Porque a gente... Que se você falar, né? Às vezes você tem muito podcast aí, muito... A pessoa de sucesso. Ela vem, é muita garra, muita determinação, não sei o que, você vai chegar lá. Mas ela porque na cabeça dela, ela acha que ela tem esse poder, né? De você tem foco, determinação, disciplina, tu vai conseguir conquistar aquilo ali. Mas não, amigo. Às vezes você tem foco, disciplina, mas tu morre. Tu não chega lá. Exatamente. Você tem toda a sua vontade, tudo aquilo ali, mas acontece um imprevisto que tá fora da tua alçada. E a gente, né, como cristão, a gente tendo ali a nossa crença em Cristo, que a gente é guiado pelo Espírito, não é isso? Sim. A gente, eu quero chegar aqui, Deus. Mas só se o Senhor deixar, porque se o Senhor não deixar, eu não vou nem dar o primeiro passo. Quantas vezes a gente para e pergunta, né? Deus, às vezes a gente fala assim, Deus, é isso aqui que eu quero. Mas qual é a tua vontade? Jesus fez isso no Getsemane, né? Ele sabia o quanto ele ia sofrer. E quando ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele foi o maior exemplo de que ele abriu para Deus a vontade dele, mas ele não viveu a vontade dele, viveu a vontade de Deus, né? Não. O próprio filho, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Deu o maior exemplo. Deu o maior exemplo. E muitas vezes a gente fala, a gente planeja, a gente projeta algumas coisas nas nossas vidas, é isso aqui que eu quero, é isso que eu vou conseguir. A própria palavra diz, né? Que nós fazemos planos, mas a decisão final vem do Senhor, né? Provérbios 16:1 já nos ensina isso. Às vezes a gente traça todos os planos para nossa vida, mas às vezes a gente não pergunta, Deus, o que o Senhor tem para mim? Né? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer me colocar? Como o Senhor quer me usar? E o que Ele quer pra gente é 1000 vezes melhor do que a gente pensa. Os planos são melhores, os caminhos são melhores do que os nossos, só que a gente muitas vezes fica limitado, a gente é teimoso. A gente é teimoso, o ser humano é teimoso. Verdade. Nós somos teimosos, né? A gente a gente é limitado, a gente tem que reconhecer isso. Exatamente. Né? A gente tem que sonhar, a gente, né? Disciplina, foco, determinação, tem que ter. Tem. Tu não vai conseguir as coisas sendo desajeitado, sem garra, sem vontade. Mas tu tem que juntar essas duas coisas. Ó, Deus, eu quero isso, eu vou dar o meu melhor pra isso. Mas eu sei que eu só vou conseguir se o Senhor me ajudar. Se for essa a tua vontade. Se for outra coisa que eu tenho que fazer, me mostra logo que eu já, né? Deus, se o Senhor tiver um outro caminho, eu não sei qual é o caminho que o Senhor tem pra mim, mas o que o Senhor tiver, me mostra, que é por ele que eu quero caminhar. Porque senão a gente fica... batendo cabeça, ou então gastando muita energia numa coisa que a gente acha que é o que Deus tem para nós. E muitas vezes, quando não é aquilo, aí acontece uma situação até ruim, que a pessoa se frustra. E a pessoa se frustra e coloca a culpa em Deus.
Deus não me ama, Deus não quer que eu viva os planos. Não, peraí, às vezes Deus quer que você viva os planos. Na verdade, você que está indo por um caminho que não é aquilo que Deus tem para você. Tem que perguntar. Tem que orar, perguntar, tem que orar. Botar o joelho ali no chão. Às vezes é aquele famoso assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Muitas vezes a gente fala com Deus, mas a gente quer que, às vezes, Deus responda de imediato. A gente até estava conversando com um grupo esses dias, né? Às vezes tem 3 respostas de Deus, né? Tem o sim, tem o não e tem o espera. Uhum. Hoje em dia o espera é o pior, né? É muito difícil. A gente vive uma sociedade hoje muito imediatista, né? Sim. Eu até cito um exemplo simples, né? Numa foto. Hoje em dia você tira uma foto em questão de segundos, o mundo inteiro pode ver essa foto. Mas tinha época que você tirava a foto, você tinha que esperar acabar todo aquele filme, levar numa fotótica para poder esperar em dias depois. Aí você vê que a melhor foto saiu com o dedo em cima da lente, ou queimou. Então, tipo assim, a gente tinha que esperar para poder ver o resultado. Hoje não, hoje por ser muito imediatista, a gente quer as respostas de Deus muito rápido. E às vezes a gente não quer o esperar. Às vezes, Deus, se for isso, fala logo sim. Se não for, fala logo não. E às vezes Deus não vai falar naquele momento que a gente quer. Uhum. Porque não é porque não ama, porque a gente não está preparado para aquele tempo, para aquela resposta que Deus tem para nós naquele momento. E acho que essa hoje é uma maior dificuldade que o ser humano enfrenta, é isso. É o saber esperar. Verdade. Bom, Gabriel, acho que a gente está chegando ao fim, tá não? Poxa, ou tem mais que alguma pena. coisa? Vou deixar então as últimas palavras aí pro Gabriel. Foi um prazer receber você aqui, ouvir as suas histórias, né? Sua dedicação aí, principalmente na parte que você junta a sua dedicação, né? O seu conhecimento, mas se submete ali à vontade de Deus. Isso é muito bom da gente trazer aqui nesse podcast. Sempre quero trazer gente aqui que vai contar a sua história, mas que vai reconhecer ali que é a bondade de Deus estendida sobre você, sobre nós, que faz a gente chegar até aqui. Deixa você com as suas palavras finais aí. Amém. Tiago, primeiramente, obrigado, né, por esse momento, essa oportunidade. Eu, enquanto estava vindo para cá, eu estava até num momento de oração com a minha esposa. Eu glorifico muito a Deus por esse momento aqui que nós tivemos juntos, né? Desde já eu agradeço a Deus por cada um que está assistindo, que vai assistir esse nosso podcast, né, essa nossa conversa. E se eu puder deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós queremos viver a nossa vontade, muitas vezes nós queremos adaptar a palavra de Deus adaptar, né, Deus naquilo que nós vivemos. A Bíblia, né, a verdade naquilo que nós vivemos, quando na verdade tem que ser o inverso. Na verdade, nós temos que nos adaptar àquilo que Deus tem, né? Os grandes homens de Deus se submeteram à vontade dele, viveram exatamente aquilo que Deus tinha para cada um de nós. Aqueles que não obedeceram, não seguiram princípios, mandamentos, a gente sabe o que aconteceu. Em algum momento se frustraram, em algum momento deixaram maldições para outras gerações. Mas a grande lição que a gente tira de tudo isso é a nossa vontade, ela não é nada comparada à vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu queria mais uma vez agradecer e que a gente possa continuar, né? Poxa, que você possa continuar com esse canal aqui maravilhoso, trazendo cada vez mais a mensagem de Deus, né? Porque como a gente falou aqui, né? Sem Deus se não fosse pela ação do Espírito Santo, nós nem estaríamos aqui, né? Nós somos falhos, nós somos limitados, somos pecadores, então tudo vem dele, tudo por ele e tudo para ele. Amém. Muito obrigado por esse tempo que a gente passou junto. Acho que se deixasse aqui a gente continuaria mais horas e horas conversando. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe sua vida, submeta-se à vontade de Deus.
Às vezes a disciplina, né? Ela tem que ser essencial, independente da área que você atua, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, seja você um autônomo, seja você trabalha dentro de casa, seja você trabalha num hospital, num escritório, numa clínica, num restaurante, lanchonete, enfim, ou no meio militar, assim como eu trabalho. Independente disso, o que Deus quer para nós é disciplina. Se nós vivermos nessa disciplina, Deus tem grandes coisas a fazer para nós, porque vivendo com a disciplina, a gente vai saber exatamente qual é a vontade dele e não vai se deixar enganar pela nossa. Verdade. As pessoas, tem gente que acha que disciplina é prisão, disciplina é você tá... Na verdade, disciplina é liberdade, né? Disciplina é liberdade. Quem é disciplinado é porque tá livre. Ela Quando consegue fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Ela não faz o que... Ela não é guiada, ela guia o seu próprio caminho. Exatamente, porque você está exatamente debaixo da palavra de Deus. Você entende, Deus, que nem você falou, a minha vontade é essa, mas qual que é a tua vontade para mim? No tempo certo Deus vai mostrar, essa daqui, então tira essa aqui do meu caminho, tira esse aqui do meu caminho, é por esse caminho que eu vou seguir. E os caminhos deles são melhores que os nossos, os planos deles são maiores do que os nossos. Com certeza. Então a gente está com a nossa mente, nosso coração aberto para tudo aquilo que ele quer fazer e falar conosco. Beleza, Gabriel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado você que ficou até o final aqui assistindo esse episódio. Espero que ele seja um episódio que vai te contribuir para o seu crescimento, para te motivar a conquistar o sucesso. Sempre lembrando de de colocar Deus nos seus caminhos, né? De orar a Ele, que tudo vai ser feito aí conforme Ele quer. Beleza? Te vejo no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!